sabendo da novidade? Oficina do Diabo já está disponível na plataforma da Brasil Paralelo. Mas presta muita atenção para assistir. Você precisa ser membro assinante, né? Sabe como é, né? Filme feito com 0% de dinheiro público, dá nisso. Então toque agora no botão do vídeo e aproveite a promoção de até 50% de desconto que eles liberaram. Além de assistir a Oficina do Diabo e me conhecer melhor, você também garante acesso aos mais de 100 documentários originais da BP, catálogo de filmes selecionados, programas, podcast e muito mais. Não perca tempo. Essa condição encerra em breve. Toque no botão e assista agora Oficina do Diabo, o primeiro filme da Brasil Paralelo. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. Que saudade, Otávio. Que saudade de você. Arthur, me conta uma coisa aqui. Estamos em quaresma e você tá fazendo uma dieta diferente. Que dieta é essa? Não, eu estou fazendo uma dieta carnívora. Estou fazendo jejum também. Estou me sentindo melhor, mas estamos aqui com profissionais para entender se eu tô fazendo algo certo ou se eu tô só de orelhada aí. Tá bom. E vamos falar justamente sobre comer bem hoje. Como comer bem, exato. Dois convidados ilustres e maravilhosos que são Priscila Antunes, que é médica, nutricionista e atua com medicinas complementares. Ela disse que é pra não falar aqueles nomes estranhos. Medicinas complementares. Bem-vinda, querida. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês três. Estou muito honrada, claro, era um sonho estar aqui no Conversa Paralela, então agradeço o convite e vamos lá. Nossa, a alegria é toda nossa. Pri, já tem tempo que a gente fala, tem que levar a Pri Antunes, tem que levar... Chegou esse dia. E junto com o Pri Antunes, mais uma vez, ele que já esteve aqui conosco. Dobradinha. Davi Laranjeira, que é gastrólogo, professor, produtor de conteúdo e fala de saúde através da alimentação. Bem-vindo, querido. Pô, muito obrigado. Obrigado por estar aqui de novo, né? Então, assim, depois de um tempão, né? Porque o meu filho já nasceu, já tá tirando carta, já tá entrando na faculdade. Você tem 4 Já tá meses. produzindo café. Tá produzindo já café. tá produzindo café e, pô, obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui com a Pri, um prazer estar aqui de novo com vocês. O Arthur, eu sei que você come Chester com Coca-Cola, né? Não como. É Tender. Tender com Coca-Cola. Tender com Coca-Cola, Não, eu isso sei aí acabou. disso. É só no Natal. Tem algo errado. Só no Natal. Dieta do tempo. Só no Natal. Isso aí. Uma receita de família. Receita de família mesmo? Ele postou um dia, me marcou, Davi, não me mata, aí me marcou. Cara, minha mãe faz. É uma coisa que veio da minha avó, assim. E é E delicioso. eu sempre adorei o tender, que é aquele presunto do Natal e tal. E aí ela faz um negócio imerso na Coca-Cola, assim. Eu falei, deve ser cancerígeno essa parada. Eu lembro disso. que é uma Isso, receita mas fica bom. Sei lá, só ela que faz esse negócio. Que loucura. Ô Pri, você tem como uma das grandes bandeiras falar sobre inflamação e desinflamação. Exato. E majoritariamente por meio da comida, né? Mas eu acho que antes de nós entrarmos propriamente em quais comidas inflamam ou desinflamam e tudo mais, acho que convém a gente começar assim, o que é inflamação? Quando a gente fala que o corpo está inflamado, o que significa? Exato. As pessoas elas têm a concepção de que inflamação é uma doença, mas não é uma doença. O estado inflamatório crônico é que pode vir a causar doenças. O que causa um estado, né? O que gera esse estado inflamatório crônico? A alimentação errada, então, claro, majoritariamente alimentos industrializados, mas também comida que seja saudável, mas o seu intestino não digere bem. E aí isso pode, a longo prazo, vir a causar problemas. Além disso, o estresse, então a forma que você pensa, a forma que você percebe o mundo, vai gerar mais inflamação, inclusive, do que a própria comida. E eu sempre falo, né, que pensamento inflama mais do que McDonald's, mas aí não é o McDonald's que você come todos os dias. Sim, claro. É aquele Chester recorrente. do tender do Natal com a Pronto, Coca-Cola. foi tirado agora. Referência de como não fazer. Exato. E aí na atividade física, né, o sedentarismo também vai gerar, obviamente, essa inflamação. Então a inflamação, ela é ótima. Uma mulher para gestar, ela precisa estar inflamada, porque tem um novo ser crescendo ali, diversas mudanças metabólicas hormonais acontecendo
para gerar uma nova vida. Isso é uma inflamação boa, necessária. A inflamação, ela também nos protege. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de um resfriado, uma gripe. Né? Você vai lá, tem uma febre. Isso é uma inflamação aguda. O que essa inflamação está fazendo? Está matando o vírus. Então a inflamação é assim, uma resposta do corpo? Uma resposta. Uma resposta positiva. O problema é quando essa resposta é recorrente, é diária, né? E aí a gente pode recorrer aos alimentos como uma forma de desinflamar. Exato. Porque outro assunto polêmico, né? O desinflamar, às vezes os colegas da área falam, desinflamar não existe, porque não tem como você viver sem inflamação, porque a inflamação é necessária para a vida. Sim, mas a etimologia da palavra desinflamar, esse desinflamar é reduzir a inflamação. Então, o que a gente faz a partir da alimentação, pensamento e atividade física, é reduzir, é controlar. A inflamação, ela regula o nosso sistema imunológico. Imunidade baixa causa doenças. Imunidade exacerbada causam doenças autoimunes. Exato. Então, nem menos, nem mais. Sempre equilíbrio. Não, e é claro que dá pra desinflamar. Estou pensando em quando nós damos à luz, eu incho demais. Minhas pernas ficam gigantescas. Na gravidez da Maria, eu parecia um elefante. Você lembra, Arthur, no final? Agora até que eu acho que tá um pouco melhor. Mas depois que eu dou à luz, 15 dias, gente, é impressionante. Mas por que, por exemplo, esse termo apareceu agora? Antigamente ninguém falava disso. Então, não tinha esse negócio falou. É, né? Bom, eu nunca ouvi isso. É que tá em voga. Falando na internet e tal. As pessoas estão inflamadas. Não, isso é problema de velho também, né, Arthur? A gente vai envelhecendo, vai aparecendo. Quando você é mais jovem, você não preocupa muito com isso, né? Você tá preocupado com Coca-Cola, entender? Eu ouvi esse termo pela primeira vez num congresso que eu fui há muito tempo. Eu ainda nem era médica, né? Então, a minha primeira formação foi nutrição. Me graduei em 2005, 2017... eu me formei médica, né, na medicina. E aí, foi em 2016, eu fui num congresso nos Estados Unidos e eles estavam falando muito sobre isso lá, na medicina funcional. Então, eles estavam usando muito esse termo, a desinflamação. Mas, como eu sempre estudei medicinas complementares, então tem a medicina indiana, que é o Ayurveda, tem a medicina da Santa Edelgarda, que é uma medicina medieval, né, lá do século XII. Eles sempre falam, eles sempre colocam nos escritos dele inflamação e desinflamação, que você precisa cuidar do fígado e do intestino. Então, as duas, por exemplo, as duas medicinas que são essas medicinas complementares falam exatamente a mesma coisa. Olha. Você comentou a respeito de alimentos industrializados e a gente percebe cada vez mais, né, Davi? Hoje em dia, as pessoas estão indo para uma alimentação que eles chamam mais de alimentação... não é primordial, não. Ancestral, isso. A gente está, então, deixando mais esses produtos industrializados. É aquela coisa de você entrar no supermercado e você comprar só das bordas, né? Você não vai, você ignora o meio, que é onde estão justamente os produtos industrializados. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa dinâmica. Você só vai nos cantos, né? Porque é onde está, sei lá, carne, vegetal, tudo que é mais natural. Pães naturais, da padaria. E no meio é tudo produto com rótulo. Tem que passar lá no corredor da limpeza, é bom. Papel higiênico, essas coisas. Mas o que você sente desse novo universo aí que tá retomando, né? A galera tá voltando a comer igual antigamente. Você percebe, você já fez algum tipo de dieta baseado nisso? Já sentiu o seu corpo também mais inchado e começou a comer mais coisas naturais? O que você tem a falar sobre isso aí? Bom, assim... Me perguntaram ontem, inclusive, assim, Davi, o que é superalimento? Eu falei, arroz, feijão, salada, frutas, legumes, ovo. Tipo assim, isso aí é superalimento, carne. Isso é superalimento, é natural, assim, não tem o superalimento. Eu tô lendo um livro agora que o autor fala assim, o ser humano sempre busca o novo, revolucionário, a goji berry que acharam lá no Himalaia, que não sei o que lá e tal. E, cara, a comida de verdade, aquilo ali, porque você tem os alimentos naturais, você tem minimamente processados e ultraprocessados. Então eu tenho uma categoria de alimentos. Se eu ficar aqui mais desse lado do que do último, que é o ultraprocessado, pro natural, melhor. Então, por exemplo, um que é minimamente processado é um suco de laranja, porque não é a laranja. Eu já só
espremi essa laranja, envasei, já é minimamente processado. Pô, legal, então eu tô aqui desse lado, que são os naturais e os minimamente processados, e do outro eu tenho o ultraprocessado. Então, quanto mais eu navegar aqui, quanto mais eu andar deste lado aqui, melhor pra mim. Então, isso não tem nem muita ciência, assim, não tem uma coisa assim, nossa senhora… Descobriu a roda. É lógico. É lógico, é o que é natural. E o que eu falo muito de um tempo pra cá é a questão da gastrologia, que até a Pri me perguntou agora. O que é a gastrologia? É o estudo, né, do nosso sistema gastrointestinal, né, logos, né, do estudo do nosso sistema e dos alimentos, como que esses alimentos interferem na gente. E aí eu falo, eu sou o elo final, por exemplo, a Pri é médica, nutricionista, tem o elo final, que é a forma que você cozinha. Se você usar a forma errada, tecnicamente errada, você foi lá em casa, eu fiz algumas coisas ali pra você ali. Já quero ir também. E Meu marido que cozinha. Ai, que legal. Então não é a questão só do sabor. Um exemplo mais básico de todos que eu uso. Cara, esse é muito fácil. Assim, a vitamina C, ela é hidrossolúvel. O que quer dizer isso? Que ela passa pela água, que nem o sabonete. O sabonete é hidrossolúvel. A água passa nele, leva ele embora e ele se dilui ali. Então a vitamina C é hidrossolúvel. O brócolis, o espinafre, eles são riquíssimos em vitamina C. Se eu cozinhar mais do que devo, se eu cozinhar errado, aquela vitamina C vai embora. Ela vai embora na água, seja a água que eu jogo fora depois, seja no evaporando, porque eu fico ali cozinhando, a vitamina C está na água, ela evapora e vai embora. Então assim, eu perco o nutriente basicamente para fazer um legume. Imagina o resto. Imagina se eu fizer outras coisas erradas o dia inteiro. Então uma das coisas que você deve passar com seus pacientes, assim, que eu já escutei também de médicos e nutricionistas, faz o tratamento, vê, olha, faz bioimpedância, faz tudo, não sei o quê. A pessoa vai pra casa. Aí chega lá em casa, ela cozinha errado, aí ela sente fome o dia inteiro. Por quê? Porque ela não tá saciada. Ela foi comer comida de verdade, só que ela fez errado. Ela vai lá e põe o óleo, por exemplo, vai fazer um ovo frito. Em vez dela untar, ela põe mais do que deve. Cada 1 grama de caloria, cada 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então ela não consegue emagrecer, ela não consegue chegar onde ela quer. Porque ali o elo final, eu falo, eu sou o elo final ali, é mostrar que a forma que você cozinha tanto melhora a sua saúde de forma natural e faz você emagrecer, seja com dieta ou sem dieta. Tem o negócio do lavar o frango também, você comenta assim, né? Aí, o frango não se lava. É uma contaminação que você tá fazendo, exatamente. E aí você tira o nutriente, por exemplo, ali, né? Você tira alguma coisa… O frango, quando você lava, você coloca ele mais propenso a ele estragar. Porque… as bactérias, né, elas adoram o clima morninho. O morninho ali, o gostosinho, que não tá nem lá nem cá, aquele morninho ali e tal. Então, se você pega aquele frango e você coloca água nele, é a outra coisa que a bactéria adora, e os fungos, etc. Então você juntou o morninho com água, é o que ela precisa. Tanto que vários métodos de conservação, por exemplo, o bacalhau, é no sal, você tira toda a água. Na hora que você salga e prensa, você tira toda a atividade de água ali dentro. Então ele conserva vários meses. Os caras conseguiam transportar o bacalhau, mandar pra Inglaterra, mandar pro Brasil. Até hoje é feito assim, com o sal, é um processo de conserva. Então quando você junta as duas coisas, água, com vários micro-organismos ali, porque a água é da torneira que você usa, né? Você vai lá pegar a água da torneira. Cheio de coisa ali. E você ainda deixa morninho, porque aí o pessoal deixa na geladeira, depois deixa na bancada, e vai indo assim. Então você proporciona com que você propicia com que seu frango estrague muito mais fácil. Você prolifera as bactérias e os micro-organismos ali. Então, possivelmente, as pessoas vão lá depois comer o frango que ela guarda na geladeira. Uma das coisas que elas falam assim também muito: não, mas o meu frango vem fedendo, vem com cheiro de pitiu, de pitiu, Eu falei, então assim, o lugar que você tá comprando já tá te vendendo um frango podre. Esse lugar, então teve um dia que eu ia gravar, comprei um frango num supermercado top aqui em São Paulo. Comprei o frango lá, ia gravar. Na hora que eu abro, vem aquele cheiro de podre. Cara, não é pra eu lavar, pra eu passar vinagre, pra eu passar limão. É pra jogar fora. Aí eu fui lá no supermercado, falei pra moça, ela, não, nem precisa mostrar, eu não quero sentir o cheiro. Trocou pra mim, eu fui lá trocar aquele frango. As pessoas estão tão acostumadas no Brasil, num país tão miserável que nem é o nosso, de comprar coisas já estragadas, e elas acham que tem que lavar, passar sabonete, passar detergente, buchinha, pôr no alho, no vinagre, no limão, elas fazem assim tapeando o frango, né? Exatamente, então aquele frango já está estragado. E quando você lava uma carne, aí não é só o frango.
a carne, o porco, o peixe, o que for. Cara, você está ali proliferando micro-organismos. O peixe vai, sei lá, às vezes dentro da peixaria, cara, o cara manuseou ali naquela bancada dele, que passou 300 peixes ali em cima, ele lava aquele peixe antes de te dar. Aquela água, teoricamente, tem que ser uma água filtrada, porque aquilo ali tem vigilância sanitária. Só que ele põe ali, põe no gelo, às vezes mistura, não sei o quê. Eu chego em casa, às vezes, antes de fazer o peixe, dou uma lavada ali nele. Agora eu fiz frutos do mar, peguei o camarão, né? Fica com aquela... Os caras também conservam o camarão, eles deixam naquele gelo. Aquele gelo eles põem algumas outras substâncias pra conservar mais aquele camarão. Então eu dou uma lavada naquele camarão. Mas eu faço imediatamente, eu não guardo aquele camarão. Então assim, mas o frango, você lavar, você perde textura, você perde sabor. Ele fica aquele frango pálido, aquele frango seco. Então assim, não compensa, não vale a pena em nenhuma ocasião. Seja pra conservar, não vale a pena. Seja pra você fazer mais gostoso, não vale a pena porque ele vai ficar pior, entendeu? Agora, Pri, nós vamos entrar aqui, nós vamos falar de alimentos processados, ultraprocessados. Ainda quero falar dos rótulos, que o Davi é o caça-rótulos ali. Inimigo das marcas. Mas ainda falando assim, de já pra quem... Porque eu imagino que quem esteja assistindo a esse podcast, ou pelo menos várias pessoas, já são pessoas preocupadas com a alimentação, né? Então a pessoa, às vezes, ela já sabe que ela precisa tentar consumir alimentos mais naturais. Mas mesmo entre os mais naturais... O que a gente percebe, e aí eu particularmente eu fico confusa, eu não sei se nós estamos mais informados ou se a qualidade dos alimentos, mesmo os naturais, piorou. Então a gente vê, por exemplo, questões relacionadas a agrotóxico, a glúten, são sempre uns... Vou usar uma palavra que é muito comum no mundo dos alimentos, mas que quem trabalha mesmo com alimentos não gosta, que são os vilões, né? Então, o excesso de glúten, o excesso de lactose, o excesso de coisas inflamatórias, mas não em ultraprocessados. Às vezes, no pão do cotidiano. E a gente falava antes aqui com o nosso produtor do programa, e ele falando que já viu algum estudo, alguém comentando, não me lembro exatamente, mas um especialista, que a qualidade do trigo, por exemplo, piorou muito. O que faz com que o pão de Jesus Cristo não seja o nosso pão de hoje. O nosso pão de hoje é mais inflamatório. Tem muito mais glúten. Tem mais glúten. Como que você vê essa alimentação, mesmo a natural hoje? Você acha que piorou a qualidade? A gente tem que ficar de olho? O Davi falou uma coisa muito assertiva sobre a questão do preparo, né? Tudo vai depender da forma que você está preparando aquele alimento. Tem a técnica da maçã, não sei se vocês já ouviram falar. A maçã é um alimento extremamente saudável, riquíssimo em fibras, tem pectina, enfim. Se você come uma maçã crua e logo depois de você tem fome, isso pode ser um indicativo de que no seu intestino está cheio de fungos. E aí, se você se observa, e aí tem uma micose que não passa, tem uma coceira no ouvido, candidíase de repetição, é síndrome fúngica. Não é a maçã que é o problema, não é a maçã crua que é o problema. É que o seu intestino já está tão colonizado e aí isso extravasa. Agora, se essa mesma pessoa com síndrome fúngica, ela pega essa maçã e ela faz cozida com uma canela, que é extremamente benéfica para o intestino, essa maçã vai tratar esse desequilíbrio intestinal, essa desbiose, esse excesso de fungo. Logo, o problema não está na maçã, está na forma que ela foi ingerida, né? Que ela foi introduzida dentro do sistema digestivo. A questão do glúten, ela é bem polêmica, porque assim, eu não sou anti-glúten, eu falo de desinflamação e a grande maioria que fala já detona logo de cara glúten e lactose. Inclusive lá no Instagram tem um post super polêmico que é o meu marido fazendo um pão com ovo de manhã e eu falando, pão francês, né? E eu explicando, olha, entre o pão francês e o pão de forma, ele tá na prateleira do supermercado, cheio de conservante e etc e tal, ele fica ali 30 dias. Se você compra um pão francês, quantos dias ele dura lá na sua casa? Pouquíssimo. Logo, logo ele vai mofar. Então, ele tem menos conservantes, aromatizantes entre os dois, é a melhor escolha. Agora, o glúten. Sim, o glúten do Brasil, né? A grande maioria é transgênica, é geneticamente modificada. Aí o problema tá nessa forma. A própria Santa Hildegarda, lá no século XII, dentre os 10 alimentos tops que ela indica, o primeiro é o trigo espelta. Ela manda comer pão em todas as refeições. Só que pão com trigo espelta, que é um trigo ancestral. Onde que a gente acha isso pra comprar, gente? Tem isso? No Rio de Janeiro, eu conheci uma padaria que fazia um pão de fermentação natural de trigo espelta, mas eu nunca mais vi esse pão lá. Eu li num livro também essa questão do glúten, né?
um case lá de uma pessoa que morava nos Estados Unidos, Nova York, e aí ela passava mal mesmo toda vez que comia pão. Toda vez que ela comia pão, ela passava mal, ia no médico, ia lá e tal, não sei o quê. Uma bela vez ela foi pra Europa, viajou, comeu pão lá, voltou, falou assim, não passei mal nenhuma vez. Aí não tá no glúten, está nos conservantes, nos corantes, um antiumectante, em toda aquela química que tem dentro do pão. Então, no caso dela, ela não sendo celíaca, né, que é a doença celíaca, não era o glúten em si, era o que acompanhava o glúten. Entendeu? Porque o trigo da Itália é o trigo 00. O que é isso? É a forma do trigo, é o 00, o melhor. A farinha, se eu não me engano, né? A nossa farinha é triganão, não é isso? Acho que sim. Aí lá eles têm a 00. Lá é outra. E ainda nessa toada, e a lactose? É porque a gente ouve falar intolerância à lactose. Antigamente não era tão comum assim. E outra coisa que a gente ouve também, nós até comentávamos antes do programa, muita gente falando assim, que leite não é alimento de ser humano, que ser humano é o único animal que bebe leite de outros animais e tudo mais. O leite… Você não vai ver um bezerro bebendo leite de cabra. Que os bezerros, as girafas, os leões, eles também não vestem roupa. Eles não constroem casa, eles não falam, eles não usam microfone, eles não fazem nada disso também. O leite tem essa mesma questão, né? É muito diferente você criar uma vaca no seu quintal e ir lá e colher o leite dela e tomar aquele leite fresco ali direto da sua vaca que tá comendo a grama e não tá comendo esses… né, alimentos deles lá, transgênicos, cheios de agrotóxico, não tá sendo enxertada nessa vaca estrogênio para ela não parar de dar leite, né? Então, assim, é diferente de qual vaca a gente tá falando. E aí tem outra questão. A lactose é o carboidrato do leite e a caseína é a proteína. Sim. A pessoa que tem intolerância à lactose, se ela não for uma intolerância severa, às vezes ela adquiriu essa intolerância porque ela come tão errado. Isso. E aí ela perde a capacidade de digerir aquele carboidrato do leite. Quando ela desinflama, ou seja, quando ela começa a mudar os hábitos de vida, começa a comer o que de fato consegue digerir, ela às vezes consegue reintroduzir o leite. E a caseína já é alergia. Uma vez com alergia à caseína, você vai ter alergia. Então aquela pessoa, né, que tem rinite, sinusite, né, cria muito muco depois de ingerir o leite. E aí tem outra questão. Tem também hoje o leite A2A2. Isso que eu ia falar. Que é isso aí? Que é o leite tipo A, A2A2. Pode falar. Que é um leite que tem bem menos proteínas alergênicas e a digestão dele é melhor. Então a gente consegue comprar hoje no mercado leite de búfala A2A2. E para finalizar… De vaca também. Mas é muito de vaca mais também, caro, né? isso aí? Não, o leite A2, eu fui até na fazenda, eles me falaram, me explicaram e tal. O melhor leite que possa ser consumido é o tipo A. O que é o leite tipo A? É o leite que é envasado na própria fazenda e não tem mistura. Então, ali ele não pode passar pelo processo de ultrapasteurização, é apenas de pasteurização. Ele é tirado ali imediatamente, pasteurizado imediatamente, envasado imediatamente. Então, ele sai da fazenda envasado. Então, ele não passa por misturas, ele não… Porque o leite é assim, o cara passa numa fazenda, pega um pouco, põe lá, ele enche o tonel de leite, depois ele sai lá fazendo o processo, aí faz o UHT, transporta. Aquilo ali entra no negócio do morninho, né? Porque aquele caminhão nem sempre tá na melhor temperatura e tal. Então, o melhor leite que você possa consumir é o leite tipo A. Esse aí é o melhor leite que você possa consumir, que é o mais fresco possível, que tá ali na fazenda, passa pelo processo de pasteurização, você ferve a 80 É aquele que dura 2 dias na geladeira e já acabou, não, né? 2 não, mas uns 10 dias ele dura e tudo, na geladeira. Ele tem que ficar o tempo todo na geladeira. No supermercado, você encontra ele lá dentro, lá da parte de refrigerados. É o leite tipo A, que antes era o de saquinho. É isso que eu ia falar, era aquele de saquinho quando a gente era criança. Sim. E aí você tem a proteína A2, que eles descobriram que todas as vacas eram A2, assim como a búfala não sei o que, elas todas eram A2, que é uma proteína lá, uma denominação A2, beleza. E aí as vacas eram A2, tá bom, beleza e tal. Depois elas sofreram uma mutação, porque elas foram expandindo para o mundo inteiro. As vacas holandesas, que a melhor pro leite é a holandesa, foi mandada para o mundo inteiro, foram fazendo antes, né? Não, antes da genética, só faziam cruzamentos, depois genética, não sei o quê. E elas acabaram transformando-se em vacas A1. Né, que aí você tem uma proteína, uma combinação de cadeia de proteína, que tem pessoas que têm algum certo desconforto com o leite. Então, beleza.
Quando eles voltaram e descobriram essa vaca 2, foram pesquisar melhor, inclusive a proteína A2 tem no leite materno. Então, no leite materno também tem essa proteína A2. Vou fazer um disclaimer aqui, porque já deu polêmica e tal. Não é pra substituir o leite materno. Não é pra substituir. Eu não tô falando que é pra substituir. Eu só tô fazendo uma associação. Tá? É uma associação que essa proteína A2 também tem no leite materno. Então, ela é mais fácil de digestão dentro da cadeia. Então, algumas pessoas que não são alérgicas à caseína, não têm intolerância à lactose, mas tem alguma certa indisposição na digestão ao leite, funciona muito bem. Pra mim não faz diferença nenhuma. Eu tomo o A2, o normal, beleza. Mas hoje eles estão colocando o mesmo valor. Então eu compro o A2, se digere melhor, né? Então eu compro o A2. Então esse é o caso. E só pra finalizar esse assunto do leite, é importante compreender que leite é uma coisa, iogurte é outra. Então, o iogurte é um derivado do leite, né? O queijo é um derivado do leite. Então, dentro dos derivados, o iogurte é maravilhoso para o intestino. Maravilhoso, porque ele é um alimento já probiótico. E dentro dos queijos, os melhores são os semicurados e os curados, porque eles vão ter lá uma quebra da própria lactose, dessas proteínas mais… Melhor que o queijo fresco. Não é que não possa comer um queijo fresco. Tô falando Queijo fresco também é ótimo. Mas nessa questão da probiótica. Mas na questão de digestão, às vezes o curado é melhor. Aí então a pessoa comendo curado ou semicurado pode ter uma digestão melhor. Você falou que queria terminar de falar do leite, mas ainda tem Era uma isso. polêmica polêmica sobre o leite. Que eu vou Diga. lançar pro Davi. Você é polêmica. Eu quero saber sobre leite e vegetais. É leite, não é leite? O que você acha disso? Porque, leite aqui de soja. castanha. Leite de Leite castanha. de soja. Sim. E aí? O que é isso aí? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que você fez assim… Davi, você já fez alguma coisa na mudança na sua alimentação e tudo? Eu acabei esquecendo de falar, complementando o que a Pri falou. Teve uma vez, eu fiz um Think Week. Eu aluguei um chalé, fui pro meio das montanhas ali perto de São José dos Campos. Eu fiquei ali 4, 5 dias ali, só estudando, tal, lendo e produzindo conteúdo e não sei o que, tal. Beleza. Aqueles 4, 5 dias que eu fiquei ali, eu me alimentei bonitinho, no café da manhã, no almoço, e ali perto da cidade ali, comia 1 quilo ali com comida de verdade, beleza. À noite comi alguma coisa, teve um de outro que eu pedi um hambúrguer artesanal ali da cidade, me entregaram e tal. Cara, eu acordava 4:30 da manhã, escutando o sabiá cantando, coisa maravilhosa, disposto, ali tudo. No dia que eu fui embora, a Marguerita, minha cachorra, pra quem não sabe, a cachorra, a Marguerita, é uma Golden, ela tava na casa da minha mãe lá no Guarujá. Eu desci pro Guarujá, tal, não sei o que. Quando eu cheguei lá, falei com a minha prima, vamos pedir uma pizza? Vamos. A gente foi comer pizza 9, 9:30 da noite. Eu comi uns 3 pedaços de pizza. Pizza é gorduroso, né? Então não tô falando que é mal, não tô falando que é ruim. Só tô falando que é um alimento gorduroso. Pesado. Pesado, come tarde da noite. E a gordura, ela atrapalha o sono. A Pri pode falar isso melhor também. Causa pesadelo. Exatamente. A gordura à noite, a gordura à noite não é legal você Gente, consumir mas em o melhor excesso. horário pra comer pizza é à noite. Então, mas assim, Vocês não estão precisa ser destruindo meu sono. Não, mas não precisa ser todo Come dia. cedo, mas 7 horas. 7 horas. Não, e o ponto, você não precisa 7 comer horas eu pizza tô com todo fome. dia também. Então, nesse dia, no outro dia, cara, eu nem dormi tarde. Mas assim, minha noite foi péssima. Eu acordei assim como se eu tivesse atropelado, moído. Tipo assim, e aí agora esses dias, mesma coisa. A gente tava na casa dos meus sogros aqui na Granja Viana, lá, não sei o quê. No dia a dia, né, durante a semana que eu tava trabalhando e tal, mesmo período de carnaval, eu não bebi nada, não fiz nenhuma gandaia, nada. Cara, o Thomas vai pra cama, meu filho, 7 horas da noite. Eu já vou com ele e tal, não sei o quê. No último dia lá, a gente foi lá, minha sogra faz salsicha, de vez em quando. E quando ela faz, eu como. Não tem problema nenhum. Eu tô falando que não tem terrorismo nenhum. Então eu sempre falo, cara, salsicha, nutricionalmente é péssimo, é horrível. Você dá pra uma criança em fase de crescimento, Nossa é péssimo. Agora, quando a minha sogra faz a cada 2, 3 meses, fez agora no carnaval, gente, eu comi meu pão com salsicha lá e tudo. E naquele dia a Thaís inventou de pedir uma pizza, porque o Thomas faz lá, a gente tá fazendo a contagem dos meses dele, aí faz com pizza, porque eu ia congelar já pra adiantar. Eu falei, tá bom, Thaís, pede, meu amor, pede, é o que você quiser. Mas a pizza fresquinha ali, eu já comi mais um pedaço de pizza. Chegou no dia seguinte, Noite cara, horrorosa. Horrorosa, de manhã pra acordar, parecia que eu tinha sido atropelado. Cara, então assim, faz diferença mesmo, assim, faz diferença. E a gente cara. acorda inchado, né? E sabe o que é isso? Todos esses sinais e sintomas aqui, todos esses sintomas que ele se falou, nada mais é do que sintomas de fígado sobrecarregado. É isso. Você acorda pra fazer xixi à noite, ou acorda com sede, fígado sobrecarregado, tá tendo má digestão ou tá tendo pico de cortisol. Aí acorda inchado, aí acorda, parece que você tá de ressaca. Exatamente. Boca amarga.
sonolência, acorda, mas ainda tá com sono. Exato. Não consegue sair da cama, você fica ali rolando e tal, não sei o quê. Todo esse papo me deu vontade de pedir uma pizza. Tem gente que vive assim todos os dias. Porque eles acham que é normal. Exatamente. Tá, mas e o leite? O leite, ó. eu vou servir o café. Ó, vou servir um café. Ó, trouxe aqui que eu vou dar de presente pra vocês. O meu café aqui, já tomamos uma vez e amamos, Sim, né? então… O Fernando até pediu algumas vezes depois. Que era da laranjeira. Café de verdade. E aí eu vou servir o café, vou responder o leite, tá? Que até combina com café. E aí Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Ó. Mostra, porque ele é cheio… O próprio café desmistifica um monte de coisa. E depois eu quero fazer uma pergunta pra você, Pri. Tá. A respeito do café, hein? Nossa, ele trouxe até Adoro. A respeito do café. Adoro café. Xícarazinha aqui, ó. Que maravilha. Essa aqui é boa, ela é xícara de fazenda. Qual que é a diferença desses aqui? A diferença é a caramelização. Então, por exemplo, o verde é o menos caramelizado. Ele é o mais suave, o mais frutado. Aí depois eu tenho o amarelo, um pouquinho mais caramelizado. O azul, que já tem um tom de caramelo. O que eu falo de caramelo é assim, tipo a calda do pudim. Eu posso deixar mais escurinha, posso deixar mais intensa e eu posso deixar mais suave. Então esse eu tenho a calda mais intensa, o mais caramelizado, para o mais suave, o mais frutado. Eu vou servir aqui pra gente o amarelo que tá ali no meio do caminho. Ali e tudo. Então essa é a diferença. Assim como o pão, né? Você vai comprar o pão, tem lá o mais moreninho, tem lá o pão mais branquinho e tal, não sei o que você escolhe do seu gosto ali, o seu pão, entendeu? Você fala bastante de café e tem um lance do café não é preto. Tá aí, ó, aqui ó, atrás, ó, café não é preto. Café não é preto, olha lá. Eu sempre falo café preto, mas eu sei que tem café verde, né? Não, o café, esse aqui é caramelo, vocês vão ver, ó. É um negócio que eu acho que o brasileiro torra o café de um jeito tal que você não sente nem o gosto do café. Exato. Sente o gosto das coisas torradas. Por isso que entopem de açúcar. Sim. Exatamente. Pra tirar o amargo. Inclusive, é esse café cheio de coisa, de pedrinha, pureza, de galho, não sei o quê, que tá caríssimo hoje em dia também. Vamos falando do leite. Vamos do leite. Então. E aí eu vou servindo vocês. Do leite, o leite vegetal… Não tá nem escrito na embalagem que é leite vegetal. Está escrito lá na embalagem bebida vegetal. É isso. Então, assim, leite não tá enganando ninguém, né? Não tá enganando ninguém. Leite vem de mamífero, vem da teta. A importância de ler a embalagem corretamente, né? Exatamente. Deixa eu servir esse aqui que eu já vou servindo os três. Aí vem da teta de um mamífero. Então, esse é o leite. Agora, essas bebidas vegetais… Qual é o problema dela, assim, em si? Não tem muito problema. Você tá fazendo uma bebida de uma origem vegetal, sei lá, de uma amêndoa, de uma aveia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, de arroz, eles fazem e tal. O problema é que ele é um ultraprocessado. Porque tá na caixinha? Então, na composição, você vai ler ali, não é uma extração de amêndoa com um pouquinho de água. Não, ali você vai encontrar, tem açúcar, tem sal, tem alga, tem não sei o que lá. E aí você já vê uma lista de ingredientes que já é um ultraprocessado. Então, quando eu falei do natural, o natural é a amêndoa. Se eu processar a amêndoa, eu tenho ali um óleo de amêndoa, um leite de amêndoa e tal, não sei o quê. Se eu já colocar uma água, alguma outra coisa, eu já fico com um processado. Ele tá na categoria do ultraprocessado. E as pessoas, elas têm o engano de achar que aquilo ali é melhor do que leite, que vai substituir exatamente o leite. Só que ele não tem as mesmas proteínas do leite, ele não tem o teor de cálcio do leite, porque o leite, você me corrija, Pri, se eu tô enganado, mas assim, o leite, a composição dele faz com que seja a melhor fonte de cálcio que a gente tenha. Aí tem gente que diz, não, mas o brócolis tem mais, não sei o que lá tem mais, tem mais cálcio. Pode ter, mas a combinação da cadeia completa daquele alimento, só o leite proporciona com que ele tenha e também mais... tem um negócio, ninguém vai comer meio quilo de brócolis, né? Exatamente. Você come um pouquinho. Aí deixa eu tirar aqui, só pra… Pri, então o leite não é inflamatório. O leite bom não é inflamatório? O leite bom, não. O leite bom. O difícil é achar o leite bom. Então, por exemplo, caixa de leite ninho, que não é bom. Não. Eita. É assim, desses leites ruins, eu acho até que talvez o menos pior seja o em pó. Tá, mas aí entra na questão do rótulo, né? Você tem que ler ali pra ver o que tem ali dentro. É igual o iogurte, né? O iogurte tem uma infinidade. Eu falei aqui que o iogurte é bom, mas qual é o iogurte? Tem que ser o iogurte que é leite e leite fermentado. Exatamente. O leite ninho, particularmente… Gente, eu não tô ganhando nada pra falar isso, tá? Não é propaganda específica, é porque lá em casa a gente consome. Diz que, reza a lenda, porque tá escrito lá, que é só leite desnatado. Assim, leite desidratado. Uhum. Não tem lá adição de muita coisa. Eu também não sei se é… Se for só isso…
E você digerir bem, e você percebe que isso não causa alergias em você. Ou alteração no prisão de ventre e diarreia. Tudo certo, né? Olá. Gente, tchim-tchim. Que não é preto, olha lá. Que eu falo que não é preto. Eu vou na água que eu não fiz pra mim. Eu sou da linha de rotacionar os alimentos, né? Isso também é um princípio dessa medicina ancestral. A rotação do alimento e a forma de preparo. Bom. Então, o que a medicina ayurvédica fala, né? O que a medicina indiana fala? Que primavera não é época de tomar leite. Porque o leite na primavera vai aumentar a produção de muco e vai fazer com que você tenha mais rinite. Caramba, tem isso! E outono, se você for tomar leite no outono, você precisa tomar o leite morno com especiarias, como canela, cúrcuma, gengibre, para que você consiga digerir ele melhor, porque você está numa estação gelada. E o leite já tem uma potência gelada. Então, semelhante aumenta semelhante. Se você está numa estação gelada e bebe um alimento gelado, a sua digestão fica mais lenta. Mas isso vale pro Brasil? Que pra majoritariamente não tem essa distinção? Assim, todos os lugares. E é incrível, por exemplo, né? Rio de Janeiro, é sempre calor, sempre muito quente. A gente passou um verão agora no Rio de Janeiro com máximas de, 50 graus. Insuportável. Aí eu paro eu sou a rainha do chá. Tá? Inclusive, eu tenho até uma loja de chás também. Eu só não trouxe porque não deu tempo. A gente teria amado. Ontem eu tava pedindo um chá. E aí, essa questão do outono. Eu paro de tomar chá no verão. Por quê? O quente… Eu adoro café eu sempre tomo. Mas assim, eu paro de tomar chá no verão assim que eu acordo em jejum. Por quê? O quente me irrita. Me deixa… colérica, entende? Me deixa… Então, chegou o verão, eu não tomo mais chá de manhã, só tomo chá no final da tarde. 2 ao dia no máximo. Há 2 dias, o clima no Rio de Janeiro simplesmente mudou. O que mudou? Vento. Começou a entrar vento. E no primeiro dia que o vento entrou, eu já percebi que eu fiquei com prisão de ventre. Eu não tenho prisão de ventre. Minhas fezes não são ressecadas. Ficou ressecada. Eu falei, é hora de voltar a tomar o chá. Aí eu voltei a tomar chá. Não, mas peraí, calma. Lara, tem autoobservação. O Optimus Prime fala no Transformers, fala assim, há muito mais do que os olhos podem ver. Os olhos podem ver. Nossa, delicioso. Delicioso, né? Mas é porque eu tô pensando assim, ó. Santa Hildegarda, maravilhosa. Aliás, eu até gostaria de que você falasse mais sobre ela pra nós, né? Porque eu sei que ela é uma estimuladora e abençoadora do seu trabalho, né? Uma referência. Uma referência. Qual que era o século dela que você falou? 12. Século 12. As pessoas viviam num ritmo de vida muito diferente. Então, eu acho que havia uma autoobservação infinitamente maior, sabe? Infinitamente maior. Hoje, isso a gente precisaria cultivar, né? Porque você acorda, pega o celular, liga a televisão, liga o rádio no carro. É um negócio tão atropelado que eu não sei nem se a pessoa para pra pensar assim, olha, tem 2 dias que eu não vou ao banheiro, por exemplo. Exatamente. Sabe? As pessoas nem sabem. Qual foi a última vez que você foi ao banheiro? Não sabe. No consultório, né? Não vou te responder. Não sabe responder. É uma pergunta retórica. Por favor, não me responda. É igual menstruação. Muitas vezes você pergunta para as mulheres, qual foi a última vez que você menstruou? Não sei. Se a mulher não estiver anotando porque ela pretende engravidar ou pretende evitar, então ela precisa fazer… sabe quando não sabe. Aí você estimula a gente back to basics. Exatamente. Volte para sua ancestralidade. A questão da autoobservação é primordial. Para todos os seres, inclusive os animais que vivem de instinto, eles observam a todo momento o que está acontecendo para seguir o instinto de forma correta. Então, com a gente é exatamente a mesma coisa. Tem que acordar, eu sempre falo, acordou e pegou no celular, já está inflamado. Porque você já vai dar um primeiro estímulo de dopamina ali, vai desequilibrar o cortisol. Acordou em jejum, pegou no celular e tomou um café, duplamente inflamado. Você tem que acordar, olhar o movimento do dia, olhar como que tá a temperatura. Vai lá, faz as suas excretas no banheiro, né? Raspa a língua, escova o dente, etc. Faz uma oração. Uma prática de gratidão, uma oração. 30 minutos depois, 40 minutos depois, toma o seu cafezinho, pega no seu celular. Espera ali um pouquinho, porque você acabou de acordar. Dopamina, café. Vai trabalhar. E a gente que tem bebezinho, você já acorda assim… Redução de danos. Redução de danos. Você tem que entender que você já sabe, né? Vai ter privação de sono. Meu bebê hoje, o Bernardo tem 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses. Até hoje ele acorda 2, 3 vezes de madrugada. Quem levanta? Vossa Excelência. A minha outra de 3 anos, que vai fazer 4, acordou. Quem ela chama pra voltar a botar a dormir? A mãe.
Se o pai for, escândalo. Então quem vai? Eu. Isso inflama? Sim. O que eu faço, né? Qual é o meu antídoto para essa realidade que eu não consigo mudar? A rotina diária. O acordar, não pegar no celular, não tomar um café logo assim que acorda, esperar um pouco, 30 minutos. Hoje eu tomo café às 10 horas da manhã. O café, né? Café preto. Preto. Não, eu vou te dar. Café caramelo. Eu vou te dar muito café caramelo pra acabar com isso. Essa prática de acordar de manhã e tomar, por exemplo, água com sal integral ou água com limão, uma coisa dos eletrólitos. O que você tem a falar? Posso só um adendo antes? Pode. Do que você falou assim, dos animais, as escolhas. Tem o café jacu, né? Que é o do bichinho, o passarinho que caga, né? O jacu caga o café e fazem o café jacu. Aí falou, nossa, é um café especial, é um café incrível, um café… O quilo é um negócio assim absurdo, é exportado e tal. Você quer o café do passarinho cagado? Não é, mas assim, olha isso. Só o jacu, saber se eu dou mais uma golada. O jacu só é esperto, porque ele vai lá no cafezal, ele não pega o café podre do chão, ele não pega o café verde, ele pega o mais maduro de todos. Ou seja, ele faz uma seleção natural do café especial, do que é essa categoria que a gente tá bebendo, ele pega o melhor, só que aí o corpo dele expele a semente. Aí os caras foram lá, viram, vamos pegar essa semente, vamos limpar, vamos torrar, não sei o quê. Fizeram. Mas, cara, é nada mais, nada menos do que um café de A gente também colheita. Pode, né? Fazer uma colheita a gente boa. pode fazer uma colheita. Não precisa Então, assim, esperar o jacu, o não. animal é esperto o suficiente pra saber a melhor fruta pra ele comer, cara. E a gente tá comendo um monte de gente, um monte de coisa ruim e tal, não sei o quê. Sim. Bom, agora responde, Arthur. Qual foi a pergunta? Não, essa questão de acordar, por exemplo, tem… Água com limão, água com… sim. Água, ficar em jejum e tomar uma água com água com limão. Água com sal. A água com limão em jejum, ela vai funcionar muito para aquela pessoa que tem hipocloridria. O que é isso? E é a grande maioria da causa das gastrites. Baixa produção de ácido clorídrico no estômago. Essa hipocloridria causa estufamento abdominal. É aquela pessoa que come logo depois, tá? Soltando flatos. Pra quem não sabe o que é flatos, é peido. Tá peidando logo depois que comeu. E aí tá sempre empanzinada, empachada, não tem muita fome. Isso vem da hipocloridria, né? Que depois vai levar a desbiose, alterações intestinais e etc. Aí a água com limão vai funcionar. Já a água com sal, eu não sou muito adepta dessa galera que fala água com sal pra todo mundo. Né, para repor os eletrólitos. Uma coisa é, você tá fazendo jejum de 24 horas. Aí você vai tomar uma água com sal, para te dar um levante. Outra coisa é, você tá num dia a dia comum. Você levanta, toma besteira, não precisa. Uma indicação dessa medicina ancestral de tomar água com sal é a mulher grávida. Para melhorar enjoos e tontura. Então, assim, tem indicação de água com sal? Tem. Para todo mundo, igual hoje, nada é para todo mundo, né? Vai depender do caso. Então… Não é pra todo mundo. Tem algumas indicações. Não, ali. É água gelada, morna, quente? É normal? Aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, sempre falo pra tomar água natural. Mas a indicação mesmo é água morna. Porque o quente vai estimular a digestão. Se você acorda, né, a gente tem uma temperatura basal. Você acordou, tomou um copão de água gelada, já vai estimular a lentificação dos seus movimentos do intestino. Gente, o Novak Djokovic, o maior campeão de Grand Slam de todos os tempos, tá aí com 38 anos ainda em alto nível disputando. Alto nível. Ele não bebe água gelada. Não bebe. Porque eu também não bebo. Porque aquilo ali vai atrapalhar o organismo dele, aquilo ali vai atrapalhar o desempenho dele, porque o organismo vai digerir aquilo ali de uma forma diferente, usando mais energia. Aí por isso que ele tá aí, por isso que tem outros jogadores que bebem cachaça mesmo, bebem água, e onde estão com a carreira declinando. Uma coquinha gelada, será que ele bebe? Contender. Uma coquinha gelada, eu acho que ele bebe. Vamos falar da coca? Vamos falar do refrigerante? Por que o refrigerante é tão terrível? Assim, olha, eu vou falar. Por exemplo, tem uma pessoa na minha família que… Tem duas pessoas na minha família. Uma na minha e uma… Não falo o nome. E uma na do meu marido. Que bebem, literalmente, não estou exagerando, 2 litros de coca por dia. Acredito. Você acredita, né? Uma delas é super jogadora, joga, tal. Assim, até tem uma vida… aparentemente saudável. Você vê que a saúde tá ali lutando, sabe? Mas eu queria saber que porrada é essa que um monte de coca, que não seja só eventualmente, né, traz pro corpo. Não só coca, né? Refrigerante, Até coisas que se disfarçam de aguinha saborizada, mas que são refrigerantes também, né? Quem quer começar? Fiquem à vontade. Bom, eu vou responder
parecido com o correspondido do suposto leite vegetal. Sim. Então, assim, cara, é um ultraprocessado. Tá cheio de produto químico, de corante, de conservante, de não sei o que lá. Um monte de coisa. Eu não sou o cara que faça o terrorismo com a indústria alimentícia, por exemplo. Sem a indústria alimentícia, era impossível ter 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Não tem como ter. Você precisa da indústria. Agora, você pode ter bons alimentos e maus alimentos. Ele vai nessa linha do pão industrializado, do não sei o quê. Então, assim, é um ultraprocessado. Eu, Davi, quando tomo de vez em quando um refrigerante, eu prefiro 0. Porque pelo menos não tem o excesso de açúcar. Então, assim, cara, se eu vou consumir açúcar… Eu sou chocolatra. Eu como chocolate todo dia. Eu estava saindo agora da casa da minha sogra. Eu lá peguei, abro o armário, tá cheio das bolinhas da Lindt lá. Que pra mim é o meu chocolate favorito. Sônia, posso pegar uma bolinha? Uma bolinha. Cara, eu sou chocolatra. Ali já tem o chocolate que eu gosto de consumir no dia. Comi uma bolinha. Aí tá meu ponto, né? Uma bolinha. Exato. Eu não comi o saco inteiro da minha sogra, entendeu? Tipo de chocolate. Então, assim, quando eu vou tomar, eu prefiro o 0. Porque não tem açúcar, pelo menos, e tal. Agora, tem todo o resto de ruim. Tem conservante, tem aromatizante, tem corante, tem não sei o quê. Então, cara, você fazer o consumo consistente disso, toda hora, mesmo o 0, não é bom, não é recomendado. Aquilo ali não vai te trazer benefícios a longo prazo. Eu, de vez em quando, tomo Red Bull 0. De vez em quando eu tomo, tipo, dias de gravação, não sei o que lá, estrada, pra pegar estrada. Eu sinto sono em estrada, eu tomo um Red Bull 0. Teve um dia agora, verão e tal, um dia eu tomei. No outro dia eu tomei também. No terceiro eu falei assim, cara, 3 dias seguidos? Viciou. Aí não, pelo amor de Deus. Eu voltei com o negócio, eu falei assim, eu não preciso disso aqui 3 dias seguidos. Aquilo ali é um ultraprocessado, aquilo ali tá cheio de produtos químicos. E aí o que não é o 0 é excesso de açúcar. Aí você já acorda, toma um café tradicional extra forte que tem um monte de contaminações, tem um monte de impurezas. Tem lá, ele é torrado carbonizado que tem a acrilamida, que é cancerígeno. Segundo pesquisas, é cancerígeno. Então assim, você já enche de açúcar aquele café. Depois vai lá e come… Ou seja, tudo errado. Ou seja, você já tem um excesso de açúcar ao decorrer do seu dia, entendeu? Então, essa é a minha visão do refrigerante. Assim, cara, raramente, se você quiserem… Eu também sou muito daquele negócio de fazer desfeitas. Sei lá, você vai na casa de alguém, é o que a pessoa tem pra te oferecer. Sim. Pô, sei lá, toma lá, meio copo daquilo ali e tudo, né? Uma Fanta-uva lá da vida. Sei lá. Não vai te matar, não mata. O refrigerante só pode ter matado alguém imediatamente se caiu na cabeça, né? O engradado caiu na cabeça. Agora, a longo prazo, o excesso daquilo ali vai te prejudicar, com certeza, não tem dúvida. Eu vou te chamar pra você jantar lá em casa, vou te oferecer um miojo, então. Eu como, Arthur, eu como. Eu com salsicha, com suco de pozinho. Com salsicha, suco de pozinho. Chama sua avó pra cozinhar um tender com coca pra ele. O que você acha? Coca é saudável, né? É o que parece nas redes sociais. Porque eu, que sou formada há 20 anos na nutrição… 20 anos. Nossa, voa. 20 anos, eu já sei, desde o início de tudo, que refrigerante é uma bela porcaria. Desde tudo, desde sempre, desde lá de trás. Então, isso não é uma desinformação. Hoje, a nutrição é a nutrição da desnutrição. Porque eu vejo um monte de profissional da área da saúde, principalmente nutricionista, indicando refrigerante. Quê? Um monte. Não indicam. Indicação. Sério? Um monte. Ah, que gente, tudo bem. Ainda bem que eu não acompanho Que esse não povo. inflama, que não sei o quê. Como assim? O brasileiro não foi condicionado a raciocinar. Se você fala ali pra ele… O óbvio. Você fala o óbvio ali de um refrigerante, tudo. Por exemplo, o que eu falei aqui pode dar a entender que eu tô falando pra recomendar. E você vê vídeos de profissionais supostos, pra mim é pseudo profissional da saúde. Não, pode tomar e tal. Não sei o que. Na hora que ele falou, Eles pode pegam tomar… produto ultraprocessado e o refrigerante fala, não, esse aqui é melhor do que esse por causa do rótulo. Mas são as duas porcarias. Lara, entende? a pessoa vai tomar 1 litro daquilo por dia, vai tomar 2 litros. Exato. Mas e aí, Exato. caiu um refrigerante na sua barriga sem nada, Pri? O que vai Eu não ocasionar ali? Mas é porque eu escolho as minhas batalhas. Eu escolho o vinho do que o refrigerante, por exemplo. E não é que o vinho seja saudável, a gente já sabe que o álcool é uma toxina. Mas entre os dois, eu escolho a minha batalha. O refrigerante tem corante, ele tem o noz de cola, ele tem um aromatizante, ele tem o açúcar ou o adoçante, que não vai ser o stevia, o melhor adoçante, né, de todo, não vai ser. Então assim, é péssimo. Você tomou um pouquinho de refrigerante, vai desequilibrar a sua microbiota. E aí não adianta ficar vivendo de antídotos. Uma coisa é, você tomar um refrigerante hoje, não é hábito seu. Tá tudo bem, né? Depois você toma um chá lá de carqueja, um chá de boldo, já vai ajudar a detoxificar. Agora, tá tomando todo final de semana é igual o álcool. Tá tomando todo dia ali no jantarzinho
então… porque eu vi que o álcool é bom pro coração, né? O vinho é bom pro coração. Para, Pri, eu não quero continuar esse assunto. Atrapalha o sono. Não, esse assunto vai dar pico de cortisol e o licor, né? Que é um digestivo. Cara, digestivo onde? Álcool ajuda onde na digestão? E tipo, se você já bebeu vinho e ainda toma o digestivo, você tá só piorando a sua digestão. E aí, olha só como a cabeça do povo é difícil, de fato, de raciocinar, né? O própolis, que é um alimento extremamente importante, anti-inflamatório, modula a imunidade, tem o própolis alcoólico e o não alcoólico. Aí as pessoas perguntam, mas o própolis alcoólico então é ruim? Não, porque esse álcool na dose que tá no própolis é apenas um veículo para fazer ali o própolis. Não é que ele é ruim. Tem um percentual ali, é 11%, 12%. Não, e a gente toma gotinha, né? Exato, mas a gente são tá 5 gotas, 10 gotas. De refrigerante, por exemplo. Isso, claro, envolve açúcar. Eu queria entrar um pouco nessa pauta do açúcar. Porque o açúcar é vilanizado. Ele é de fato um vilão, a gente tem que evitar tudo quanto é custo. O açúcar é mesmo. Não evitar depende do açúcar. Tudo em nutrição vai ter o depende. Então, assim, tem o açúcar cristal e tem o mel. Mel eu tomo todo dia. Eu não como chocolate… Não é mesmo que seja o Lindt? Mas vamos falar o Milka, que é todo dia. Mas aí eu viajo. Eu como. Entende? São as escolhas, é isso que eu tô falando, cara. Aqui, você viu? Não. Tô querendo meter. Eu não como chocolate igual você. Todo dia. Todo dia pouco, mas como. Mas ele já falou que ele é chocolatra. Eu sou chocolatra, mas aí o açúcar eu não exagero no café, eu já não tomo refrigerante, então assim, a minha taxa de açúcar por dia, eu faço a minha escolha, a minha batalha, ali o meu café, meu chocolatinho. Então assim, o açúcar é ruim, porque a galera coloca açúcar em tudo, em todo momento. Então já começa o dia com açúcar no café. Eu fiz enquete já assim, onde você consome açúcar? Eu queria saber das pessoas, porque o meu açúcar, ele fica lá no armário um tempão. A Thaís usa pra fazer bolo, quando faz bolo, aí põe o açúcar, eu também, quando eu vou fazer um bolo e tal. Fica ali anos, eu não pego o açúcar. Aí a Marlene chega lá em casa, o açúcar, eu não sei, Marlene, onde tá o açúcar? Você sabe onde tá? Eu não sei onde tá o açúcar. Aí eu fui entender com as pessoas. Primeira coisa é o café, que é o café tradicional extra forte, que novamente, tem segundo a norma, tá? Que aí eu quero que você responda isso depois. O que isso causa no seu organismo? Porque na norma tá dizendo que tem objetos estranhos, pau, pedra, cascalho, sedimentos e etc. A palavra etc está dentro na norma. A etc é pelo de rato, pata de aranha. Etc tá dentro da norma. Isso mesmo, é pata de aranha, pelo de rato, é isso que tem. E assim, etc tá lá. Ele é torrado que nem um carvão, carbonizado. Aí o cara, pra mascarar aquilo ali, ele tem que encher de açúcar. Então ele já começa o dia ali. Uma vez a minha mãe foi lá em casa, lá, que você já foi, Arthur, fiz um cappuccino pra ela. Tirei lá o café expresso, não sei o quê, vaporizei o leite, fiz o cappuccino. Com açúcar. 1, 2, 3. Eu falei, daqui, deixa eu tomar. Eu preciso saber o que você tá tomando. Tomei o café da minha mãe ali. Cara, era um negócio assim, cara, intragável, assim, era um xarope praticamente. Aí dali, ela já comia um pão doce, industrializado, e já coloca isso. Já igual minha mãe. E vai indo, não sei o quê. Daqui a pouco vai pro almoço, aí eu fui descobrir onde elas põem açúcar. No suco de uva. Suco, ela pega suco, qualquer fruta, ela enche. O suco já é açúcar, já é frutose ali, né? Ela enche de açúcar. Aí daqui a pouco à tarde ela já comeu outra coisa com açúcar. E aí vai indo, aí come um biscoito, come uma bolacha. Igual a minha mãe. Cara, aí chegou no final do seu dia, você extrapolou o açúcar, cara. Inclusive, ontem eu tava numa discussão com a minha mãe, porque ela faz reposição hormonal, que sou eu que prescrevo pra ela já há milhares de anos, aí ela engordou agora. Ela se mudou, foi morar não tá mais na cidade, foi morar no interior, engordou. Eu falei, mãe, você tá engordando, mãe. Aí ela, eu tô achando que essa reposição hormonal… Eu falei, reposição hormonal, mãe? É esse açúcar que você coloca no café. Mas é açúcar de coco. Mas é açúcar! Continua sendo açúcar. Exatamente. Aí tem a bolacha que você come, a pizza do final de semana, todo final de semana. Aí tem o refrigerante, que não é refrigerante. É água saborizada com gás, que é refrigerante, né? Aquele H2O, sei lá. Então assim, toda hora… Minha mãe ama isso aí. Já falei você tá comendo um açúcar. E aí, inatividade física. Porque aí se mudou, tá num lugar mais pacato. Você tá cuidando da minha avó, fica mais em casa. Agora, essa questão do suco, eu queria só levantar uma coisa que eu acho que pode ser interessante. Antigamente, não tinha tanto, assim, se olhar bem lá para trás, essa questão de fazer tanto suco. E o suco era mais… ralo. Era mais ralo. Essa palavra, porque ralo. Se você pega, por exemplo, hoje… Você vai em qualquer padoca aqui de São Paulo, você vai, eu quero um suco de laranja. O cara vai pegar 6 laranjas… 7, 8 laranjas, vai espremer tudo aquilo e vai te dar um copo de suco com aquela laranja concentrada. Só que quando na sua vida que você num dia vai consumir 8 laranjas, você não vai comer 8 laranjas. Não. Então aquilo é açúcar. Sim. Isso, você tá tem uma concentração. vez.
Teve uma vez… E aí você acha que isso é 100% natural. Isso é Sim. natural porque é suco da fruta. Mas é o excesso, né? É um excesso, você tem É um calorias Fala um pouquinho ali. disso, Pri. É igual a questão do depende, né? O suco de laranja é ótimo. Você faz com 1, 2. Não com 8. Aham. É igual eu ia falar da minha mãe até, coitada. Ela nem tem tanta… Assim, claro que ela tem culpa porque já é mais velha e tem capacidade de definir as escolhas dela. Mas ela foi treinada a ter esse paladar doce. Minha mãe, quando nasceu, na década de 60, a minha avó teve gêmeos. Então, ela não conseguiu amamentar os dois. Sabe qual era o leite? Da década de 60? Leite condensado. Se você entrar no Google agora e ver o que eles indicavam para as crianças na década de 60, caso a mãe não produzisse leite, era dar leite condensado. Então, minha avó pegava leite condensado, misturava com o leite da vaca e dava para as Não, crianças. gente, não é pro Aí Saives um já negócio cresce, já cresceu com esse paladar. Então, para dessensibilizar Sim, é muito o difícil. açúcar da papila, é difícil. O que é amargo pra mim, pra ela deve ser triplamente mais amargo, Não consegue entendeu? tomar um café sem Pode demorar até 6 meses pra você mudar suas papilas gustativas. Exato. Então não é da noite pro dia, entendeu? E foi assim que a indústria começou Gente, a mas eu colocar acho que vocês esses… podiam falar um pouquinho mais do álcool. É porque assim, Você eu tô tá aqui chateada, pensando, né, Eu tô Lara? chateada, Arthur. Porque eu gosto de um alquinho. Mas assim, não é uma coisa exagerada, mas é uma Um coisa vinhozinho assim. frequente. Um vinhozinho, uma cervejinha. Chá antes, chá depois. E evitar, né? Pouquinho. Se você já evitar. sabe que vai tomar um álcool ali… É, pouca coisa. Eu era Eu assim achei, também, tá? Mas as minhas já Ele estavam prejudica o todas… seu sono, ele prejudica o seu sono, ele… É toxina pro onde, cérebro. Davi? A gente dorme igual O anjo. fígado, ó, me corrija, ela é médica, hein? Mas o fígado… Ela fala muito do o fígado, quando ele tá processando álcool, ele não processa gordura. Exato. Aí ele acumula. Então, se eu comer vinho, se eu tomar vinho comendo pizza, ferrou, então. Ó, tem uma coisa que eu queria levantar, uma polêmica aí. Não, mas deixa eles terminarem de falar, calma. Não, porque eu já tô A Lara Liga. cadê o vinho? Traz aí. Não, mas então o negócio é tomar chá antes e depois. Que chá? Qualquer chá? Os chás pro fígado, os amargos, carqueja, tá. boldo, tulsi, dente de leão, todos os chás pro fígado antes e depois. E Tem um bom aporte de complexo B, né? Principalmente B1, porque o álcool é uma toxina pro cérebro, não tem dose de recomendação, então A dose é 0. 0. E aí, ouvindo, né, suplementar Lara? complexo B, se você é uma pessoa que bebe todo final de semana, mas é aquilo, é a redução de danos. E aí você escolhe lá suas batalhas. Eu, particularmente, hoje, eu tô sem beber desde o Réveillon. Hoje eu tenho tomado só tudo sem álcool. Mas assim, é um desafio que eu tô fazendo comigo mesmo, porque eu adoro. Princesa. Deixa eu Eu fazer sou uma bebê desde, deixa eu ver, ontem. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, e aí você vai, acho que, explicar melhor isso. Eu aposentei do álcool na minha vida. Já bebi tanto nessa vida que eu não acredito o quanto que eu bebia. Tipo assim, o esquenta já era um engradado inteiro de cerveja, mas não é possível. E aquilo ali tem, sei lá, 2.000 calorias. Eu fico assim, gente, Loucura, como né? que eu consumia isso? Mas eu era mais novo, acho que meu organismo processava, sei E lá. você ou olha não. pra cara da pessoa que bebe muito, você sabe que Sim, ela bebe muito, ela é exatamente, que é inchada inchada. e tal. É. Aí, eu bebo raramente. Quando eu bebo, o que eu gosto é cerveja. E cerveja, principalmente de trigo, as alemãs. Artesanal, e lá, né? Aí eu vou lá Bélgicas. e bebo, ou divido, né? Que às vezes é de 500 ml, eu divido. Ou bebo uma latinha e tal. É o que eu gosto de vez em quando. E aí, assim, o de vez em quando é uma vez por mês, no final de semana. Que às vezes eu tô lá na casa da Granja Viana aqui e tal, não sei o quê. Beleza. Aí, cara, é assim, batata. A vez que eu resolvo beber um álcool, que geralmente é no final da manhã ou Seu na hora do organismo almoço, já sente. eu durmo, à tarde não tem como não dormir. Tipo assim, aquilo ali entra no meu organismo e me leva ao sono. Sim. Eu, que tenho um organismo que não bebo álcool. Mais, né? Mais. Fisicamente, Por quê, né? o que aconteceu? Além do álcool ser um depressivo do sistema nervoso, o lúpulo é um calmante. Então, se você for olhar agora os novos suplementos, inclusive alimentares para dormir, né? Esses suplementos de shot, de pó que coloca, eu também sou PD. Olha. Alguns já têm lúpulo. E adivinha quem descobriu os poderes do lúpulo? Santa Hildegard. Olha só. Porque ela descobriu que ele era conservante da cerveja, né? Então, Isso, é. olhando para o século XII, ninguém bebia água. A água era podre. Bebiam cerveja. E ela descobriu os poderes medicinais do lúpulo e que ele também era um conservante. Os beneditinos, né? Já tiveram beneditinos antes dela. Mas ela que cientificou Que isso. sensacional Posso fazer isso, uma né? Século curiosidade? XII, óbvio. A IPA, né? Indian Pale Ale, que é uma cerveja britânica, eles mandavam pra Índia, né? Que era uma colônia. Então, Indian Pale Ale. Como que faziam conservar ela até lá? Eles tinham que pôr mais lúpulo porque ele é um conservante. Por isso que ela é mais amarga do que as outras e tem mais lúpulo porque eles faziam essa formulação para conservar na viagem até a Índia e tal. Nossa. Só que esse relaxamento é fake.
Porque ele dá ali no primeiro início e depois dá um pico de cortisol. Então, aquela pessoa que bebeu antes de dormir, relaxou, acordou à noite para fazer xixi. Fígado sobrecarregado, pico de cortisol. E acorda cansada. Então tá explicado por que eu sinto sono. Assim, bebi uma cervejinha ali, cara, à tarde ferrou. À tarde eu tenho que dormir. Ainda bem que é final de semana. Agora, a Pri comentou a respeito da mãe dela, dessa questão do paladar e um paladar infantil. Tem algumas coisas que eu percebo que a gente comia antigamente e que hoje o gosto mudou. Aí eu queria saber contigo, Davi, porque a gente tá falando dessa indústria alimentícia de piora na qualidade dos próprios alimentos, inclusive os industrializados. Eu me lembro um caso clássico aqui do biscoito traquinas. Cara, eu adorava o biscoito traquinas quando eu era adolescente ali, criança, não sei o quê. Pá, comia aquele negócio e tal. E sei lá, se eu for pegar um hoje e comprar, pô, é o mesmo nome, é o mesmo biscoito, aquela coisa, eu sinto que é outro biscoito, como se não fosse mais o traquinas da minha época. Você sente isso? De fato, mudou ali alguma coisa na fórmula? Isso foi piorando a qualidade dos alimentos? Ou era só mais uma nostalgia e na época eu achava que aquilo era bom e na verdade nunca foi tão bom assim? Olha, o paladar do brasileiro, ele realmente pede muito açúcar por uma cultura nossa. Inclusive, quando aqui nós éramos o produtor mundial do açúcar e etc., tinha os barões do açúcar, e uma forma de ostentar era colocar mais açúcares nos meus doces. Então, eu mostrava que eu tinha dinheiro para você quando eu punha muito açúcar nos meus doces. Então, por isso que a nossa doçaria brasileira é muito açucarada e a portuguesa também. Porque os portugueses levaram para lá e quem tinha dinheiro ostentava com o açúcar. Então, a nossa doçaria passou a ser muito mais acentuada no açúcar. Isso é então, quando é uma coisa cultural nossa. Você vê, parênteses, um tiramisu italiano, por exemplo, praticamente não tem. Exatamente. Um creme brulee, uma bomba de chocolate, uma eclair, aquele creminho que tem ali dentro, é suave aquilo ali, não é igual aos nossos. Aí você pega um doce português lá de ovo lá, então, nossa, é extremamente doce aquilo ali. Pastelzinho de Belém. Exatamente. Então, é uma coisa cultural, ficou no nosso paladar, e eu tomo cuidado, porque eu não tenho esse paladar aí, sei lá, eu fui tirando isso da minha vida. Aí quando um dia eu tava no Rio até, fui lá, tinha um doce, e lá falei assim, moça, mas esse doce é muito doce. Não é doce, isso daqui é tranquilo e tal, não sei o quê. Eu dei uma, eu acho que era mordida, não sei se era um pão de mel, alguma coisa. Eu falei, moça do céu, guardei. Só açúcar. Cara, só açúcar. Então, nossas trufas. Meu Deus, é muito açúcar. Exatamente. Ai, adoro. Infelizmente. Então, o brasileiro tem esse paladar já acostumado. Ela contou até uma história que eu não sabia do leite condensado ali e tal. Os produtos mudaram. Então, agora, esses dias, a Nestlé… Posso falar a marca aqui? Pode. A Nestlé foi lá, voltou o Surpresa. Lembra do Surpresa? O chocolate Surpresa? Eu lembro. O dinossaurinho. Que tinha os bichinhos. Eu adorava. Vi uma cartela também. Tinha uma cartela, eu colecionava aquilo. Voltou, que não sei o que lá. Então, quando eu olhei aqui, eu falei… deixa eu comprar ele. Comprei ele, chegou na minha casa. E aí, a internet é maravilhosa. Por isso que tanto querem censurar a internet. Por isso tanto querem que a internet seja… como que eles falam a palavra lá? Regulada. Beleza. Eu achei a embalagem do Surpresa que nós comíamos quando criança. Tinham 4 ingredientes. Aí eu não vou lembrar agora de cabeça, mas era leite condensado, leite em pó e cacau em pó e manteiga de cacau. 4 ingredientes e você tinha ali o chocolate Surpresa. Não sei se são esses 4, posso estar confundindo, eu tenho que conferir, mas eram 4 ingredientes. Aí você vai ver o de hoje. Começa com açúcar, depois vem massa de cacau, aí depois tem gordura hidrogenada, tem mais 10 ingredientes. Ou seja, mudou. Não é assim que o seu paladar mudou, porque às vezes as pessoas acham que é o paladar… Os produtos mudaram, a indústria mudou. E eles foram pedindo para o governo, as grandes indústrias, para flexibilizarem as legislações. Olha, o chocolate aí não dá pra… Pedindo, né? Não pedindo. Eu queria falar tudo que eu… Bom, aí eles foram pedindo para flexibilizarem. Então, assim, o chocolate, olha, veja bem… Tá aí que tem 32% de sólido de cacau. Vamos diminuir isso daí, né? O que precisa pra diminuir aí? Vamos por 30, aí depois passou pra 28, agora acho que tá em 25. Então, não é chocolate. Quando você tira sólido de cacau, o que você acrescenta? Você acrescenta açúcar, você põe gordura hidrogenada. Olha, a legislação não permite gordura vegetal, gordura hidrogenada. Vamos pôr aí, né, gente? Vamos achar aí algum motivo. Aí você pega… Agora tudo tem gordura hidrogenada. Tudo, Arthur, porque é barato, rentável, dá volume.
é um conservante, ajuda a conservar aquilo ali, então eles põem a data de validade muito maior do que deveria. E eu fiz um vídeo de um chocolate também da Nestlé, e eu trabalhei dentro da Nestlé, tá? Então, assim, cara, um chocolate que eu comprei na Bélgica, o Crunch. O Crunch eu comprei na Bélgica. Eu fiz até da outra vez aqui. O Crunch da Bélgica e o do Brasil. Mesmo Crunch, a barra de Crunch. Eu faço o vídeo durante 1 minuto e meio, assim, ó, segurando e fazendo assim. O Crunch da Bélgica derrete um creme, porque o chocolate, as gorduras começam a derreter a partir, né, gorduras naturais, a partir de 30 e poucos graus, 36 graus, que é a nossa temperatura da boca, ele derrete. A outra não derrete, cara. Nunca então, mais. é um sebo, ela não derrete. Então, o chocolate derreteu perfeitamente, o outro ficou ali um sebo. Falando em derreter, você fez um vídeo. Cara, o pessoal pesquisa isso aí depois no Instagram do Davi. Do sorvete, cara, aquilo é bizarro. Aquilo Você não é mais sorvete. Explica esse do sorvete aí pra quem não viu. O sorvete é outra coisa. O que é sorvete, cara? É você pegar algum ingrediente, você colocar uma base láctea. E agora, esses dias, eu postei um vídeo de um sorvete na Dinamarca, que é um carrinho do sorvete que ele chega. Aí os Goldens ficam ali esperando o sorvete. E aí o cara passa com o carrinho do sorvete, na hora que ele para, os Goldens ficam lá esperando, não sei o quê, o cara vai lá e dá o sorvete. Aí eu fui lá e busquei aquela marca lá na Dinamarca, eu vi que era da Dinamarca, busquei a marca, busquei o site, vi os ingredientes. 48% é de creme de leite, não tem gordura hidrogenada, o açúcar tá lá atrás, né? Porque o primeiro ingrediente é o que mais tem. Então o açúcar tá lá pra trás, leite, não usa gordura hidrogenada, usa manteiga, não sei o que lá. Ou seja, muito mais natural. O sorvete do cachorro da Dinamarca é melhor do que o nosso sorvete, suposto sorvete. Que hoje o nosso virou uma mistura de água, porque o primeiro ingrediente está escrito água, depois vem açúcar, depois vem gordura hidrogenada. Então, é um ar. E aí eles incrementam ar, que aí foi o que eu fiz. Então, o vídeo tem assim, o sorvete de linha aí desses aí. 2 litros. Aquele potão de 2 litros. Aquele potão de 2 litros. Só que lá do lado tá escrito assim, 900 e poucos gramas. Ou seja, o que tá acontecendo aqui? Então, eu tenho 900 e poucos gramas, só que eu tenho um volume de 2 litros. Grande. Como que eu tenho volume de 2 litros? Eu insiro ar, eu coloco ar ali dentro. Então eu coloco ar, eu tenho ali metade só daquilo ali é sólido, só metade daquilo é sólido, um composto de água com gordura hidrogenada, com açúcar e mais corante, aromatizante, não sei o que lá, e o resto é ar. Então metade daquele sorvete de potão que a gente toma é ar inserido ali. Aí você pega um de qualidade, você vê que a proporção é muito menor. Então vou chutar aqui um número, 450 gramas para 500 ml. Então eu insiro um pouco. E o sorvete, realmente, a ideia é que seja cremoso. Sim. Aqui no Brasil, todo mundo acha que qualquer coisa que é cremosa é mousse. Tanto que a palavra em francês mousse quer dizer espuma. Então, é espuma. Então pode ser espuma até de lavar a mão. Espuma. Então a mousse precisa estar aerado. Pô, legal. Aerado, tem aquela cremosidade. O sorvete também. Só que não o dobro, né? Não o dobro. Sim. Você põe o dobro, você insere ar ali Aí você dentro, deixou cara, eles abertos em ali. temperatura ambiente, pra que ele derretesse. Na hora que ele derreteu, aí eu mostrei pras pessoas. Tá aqui, ó. Isso aqui que você consome, metade só. Você tá pagando caro por algo de má qualidade e que metade é ar. Outro intacto o outro ali, né? praticamente intacto. Esses dias eu vivi uma frustração assim. Primeiro que a minha filha não come nada disso, mas eu tava com tanta vontade de comer skinny que eu coloquei a desculpa que eu ia comprar o skinny pra ela comer. Mentira, eu que queria comer. Skinny é tipo M&M. É um biscoito tipo Fandangos. Tá skinny. É um biscoito da nossa época. Que é uma varetinha? Não, ele é um redondinho, assim. É o que parece uma coxinha. Sei. Delicioso. De milho. Era delicioso. Quando eu… Não, tá aerado. É puro ar o biscoito. Parecia um Fofura. Não sei se vocês conhecem o Fofura. Sim. Fofura no Rio. Acho que o Fofura tá até mais gostoso que… O Fofura é da minha época. Você adora, mas tá mais gostoso do que… O Fofura é uma chips, né? Ficou. Uma chips comprou. A PepsiCo comprou. Porque eles atrapalhavam os negócios deles, eles compraram. Tá. É horrível. Tá muito aerado. Além, claro, do milho ser transgênico, né? Então ela nem gostou. Porque ela não tem esse paladar. Ótimo. Ela nem gostou, ela nem ligou boa. pro biscoito. Quem comeu o biscoito? Você. Não. Não, ninguém. Que eu também não gostei, minha mãe. Entendeu? Olha É a questão do paladar. Sim.
Entendi. Então, Arthur, respondendo isso, mudou Mas eu mesmo. vou te falar, pode ter um skinny ruim lá em casa, eu acho que eu como. Tô precisando mudar de vida. Percebendo isso. Você tá grávida, Lara. Essa agora é uma desculpa não tá boa valendo. essa. Ô, Pri, você fala… Você tem muitas dicas incríveis sobre pequenos hábitos de saúde que a gente pode inserir no nosso dia a dia, que não são mirabolantes, não são pirotécnicos, porque às vezes é um negócio assim… Compra o ingrediente, é o que você falou, como é que é o nome? Cranberry de não sei onde. Goji-berry. Sempre tem um negócio. Na primavera, pelas monjas. Pelas monjas. Sempre tem um negócio. Não, a Pri, ela dá umas sugestões muito legais. Tipo isso, toma chá, entendeu? Antes e depois do álcool. Então, escovar a língua. Que hábitos saudáveis uma pessoa hoje pode inserir no cotidiano dela que vão ajudá-la a desinflamar, principalmente o fígado, que você fala muito. Sempre começar com aquela rotina diária. Que é ao acordar, se expor à luz solar, raspar a língua. Se tiver dificuldade de ir no banheiro, ficar ali na posição de cócoras 1 minuto e depois você vai aumentando. Ou… Quando for sentar, né, na privada pra fazer cocô, coloca um banquinho, porque auxilia no processo. O ideal é ir ao banheiro defecar todo dia de manhã. Todo dia. Comeu todo dia, todo dia. Esse negócio de raspar a língua, explica só pro pessoal de casa. Eu sei que tem até um raspador específico. Mas é pra que isso? Eu também nunca fui a fundo limpeza, pra ver. é higiene. É uma dica de higiene da medicina indiana. A ideia de raspar a língua é que quando você acorda, escova o dente e escova a língua, você não tá retirando aquela saburra da noite, você tá espalhando ela. Quando você raspa sutilmente, você tá auxiliando a tirar aquela saburra. O que é aquela saburra na língua na hora que você acorda? É o processo da digestão noturna, que retorna. Então, se você acorda e bebe água, ela tá voltando. Então, você tá só auxiliando a digestão. O foco sempre é melhorar a digestão. Aí, raspou a língua, escovou o dente, se conseguir no banheiro logo, né? Vai no banheiro, toma um banho. Então, sempre um banho morninho pela manhã, porque o banho… Né? Nós somos do banho gelado. Então, 4 da manhã. Banho morno. O que ele faz? Também banho gelado? Você tá louco? Eu tenho filho. Olha bem pra mim. Odeio essas coisas auto-infligidas. O que o banho morno faz quando você acorda, né? Relaxa. Você tá vindo de um momento que você, teoricamente, deveria ter relaxado. Se você dá um jato de água gelada, no primeiro momento, o que vai acontecer? Alerta. Desperta. Uma pessoa que é ansiosa… não vai funcionar. Ela vai gerar mais ansiedade nela lá no final do dia. Preguiçosa, pra ela pode ser bom? Pode ser. Pode ser. Bem que você fala que tudo depende. E aí, qual é a dica da medicina ancestral? Toma banho morno, dá um jato de água gelada do pescoço pra baixo, rápido. Bum! Você dá uma relaxada e dá um jatinho pra acordar. Não é um banho de água gelada o banho inteiro. Hoje, a neurologia manda você dar um jato de água gelada aqui nessa região para prevenir Alzheimer, para prevenir doenças neurodegenerativas. Tem trabalho já falando sobre isso. E há 5 mil anos atrás, já se falava sobre isso. A própria Santa Edelgarda, no mosteiro dela, gente, pensa, Alemanha, ano 1100. Ela criou dentro do mosteiro dela uma forma de ter água quente. Então, eles não tinham acesso a… não tomavam banho era importante. de água gelada, era morno. Entende? A gente tá falando da Alemanha, né? Um inverno também agressivo. Então, foi lá, seguiu o dia. Água. Acordou, bebe água. 250 ml, 300 ml. Depois de raspar a língua. Raspou a língua, tomou banho, isso aqui, botou a roupa, se expôs no celular. Não pegou no celular, bebe água. Não sei se é água com sal, água com limão. Água comum. Ou morna, ou natural. Se tem prisão de ventre, morna. Se a digestão tá boa, natural. Seguiu, toma um chá, toma um café, toma um shot. Café de verdade. Café de verdade. Ou toma um shot, café né? do Davi. Né? Então, assim, sempre olhando pro clima. Tá muito quente? Toma um shot, que é mais refrescante. Tá um clima gelado? Toma um chá. E depois você vai pro café, aí come, depois toma o seu cafezinho ali pra dar, porque o café é super anti-inflamatório. Deixa eu te perguntar isso, porque aí eu quero que você responda, porque não fica tendencioso achando… Você quer vender seu café, você ficam falando isso pra mim. Não, mas pode comprar, que é uma delícia. E eu vendo chá. Então, chá e suplementos. As pessoas bebem café e falam assim, eu sinto azia, desconforto, dor no estômago, eu sinto dor de cabeça, enxaqueca. Mas é aquele ali, né? Mal-estar, o tradicional extra forte. Acontece isso com elas. Aí eu quero saber…
Por que isso acontece com elas? Porque, segundo a norma, está escrito que tem várias contaminações, que eu falei aqui, pau, pedra, cascalho, sedimentos, etc. Esse café, muitas vezes, é o café de chão. O café que foi rastelado e que sobrou na colheita, eles vão lá e torram que nem um carvão e servem para as pessoas. É a mesma coisa que eu pegar uma maçã podre. Eu pego uma maçã podre, coloco ela ali na frigideira e vou caramelizando. É que você não sente mais. No final, você nem sente mais. Se eu fizer uma pasta de maçã ali, você não sente mais. Só que ela já estava podre, ela já estava com fungo, ela já estava contaminada. E isso acontece em muitos cafés. E aí, isso entra no seu organismo. O que acontece com o seu organismo? Como uma coisa podre, uma coisa queimada. Imagina o intestino digerir isso. Então. Imagina o fígado detoxificar isso. Isso não acontece só com café. Esses chás também, né, de grandes indústrias, esses chás de saquinho do mercado, todos eles têm contaminantes, né? A minha marca de produtos, a Prana Nutrition, ela tem suplementos e tem chá. É um chá selecionado, é um chá que não tem contaminantes. Além disso, tem o saquinho, né? Aquele saquinho cheio de microplásticos, que vai contaminar. Então já tem contaminação de microplástico. Como é que você foge disso? Não foge. Mas o que você faz? Reduz. Então esse chá, esse café, a pessoa não vai digerir bem. É aquela pessoa que acorda, toma água e fala: essa água me deu azia, não consigo beber água. Não é a água, é o estômago que já está inflamado e não tem capacidade de digerir essa água. A pessoa que tem hipercloridria, que é aquela gastrite por excesso de ácido clorídrico, essa pessoa não vai conseguir tomar água com limão. É água com limão que bate e dá azia. Então, um bom teste para saber se você tem hipo ou hiper é tomar água com limão em jejum. Se melhorou a digestão, hipocloridria. A gastrite é por hipo. Se deu azia, é hipercloridria. Aí fica todo mundo tomando omeprazol, que é para hipercloridria, tendo hipo, o que vai piorar. Aí gira um ciclo vicioso, porque essa medicação reduz complexo B. Complexo B é extremamente necessário para a digestão. A pessoa não suplementa B12, B6, B9. Acabou. Ou seja, esse café destrói essa pessoa. Tudo. Destrói. E ela fica num ciclo de destruição. Aí fica café, omeprazol, não sei o quê. Aí eu pergunto a você, seu café é caro? Eu falo assim, olha, 50 ml dele, que é uma medida de xícara de café, 50 ml dele custa entre 70 e 90 centavos. Pra te fazer bem, ser puro. Você acha que é caro? Caro é o remédio que você tá tomando todo dia. É o omeprazol, é a dor de cabeça, é a enxaqueca. Não, e também não é pra tomar 1 litro de café, né? Exatamente. Eu gosto de tomar assim. Pri... Eu adoro café. O café é semente de uma fruta, cara. Então vai depender de cada organismo como você vai lidar com aquilo ali. Comentou do omeprazol, por exemplo. E falando em remédio, hoje a gente vê, por exemplo, uma febre do Ozempic, né? Que as pessoas estão utilizando para emagrecimento, que não é um remédio para emagrecer, né? Mas estão utilizando para isso. Agora já mudaram o nome e botaram um igual para emagrecer. Ah, é? Tem um novo, eu já descobri. O novo é o Jaro, já é mais potente. Virou uma febre, porque assim, você consegue emagrecer com uma boa alimentação, com uma boa dieta, com exercício físico, assim, de uma forma natural, sem precisar recorrer. Então eu vou comer só besteira e vou injetar um Ozempic aqui e isso vai resolver. Fala um pouquinho dessa febre aí atual. O Arthur tá magrinho, ele tá indo numa dieta boa. A obesidade é uma doença... A obesidade, ela é uma doença crônica e inflamatória, assim como o diabetes, assim como a hipertensão. Então vamos lá olhar para o diabetes, né? Diabetes tipo 2, não o tipo 1 que tem que insulinizar. O tipo 2 que você vai lá e toma glifage, toma metformina. Essa pessoa que tem um diabetes, que usa a medicação, se ela praticar atividade física, emagrecer e comer certo, na maioria das vezes, dependendo do tempo de doença, o médico vai tirar o remédio dela. Porque ela vai começar a se sentir mal com o remédio. Que ela já conseguiu controlar o que ela deveria. Principalmente se ela tiver aquele pré-diabetes, que é uma resistência à insulina, né? Ainda não cronificou. Mas você reverte, então? Reverte. A hipertensão tem muita associação também com mentalidade. Então, controlou a ansiedade, né? Tem outras variáveis. Alguns médicos retiram, o cardiologista vai retirar a medicação. O Ozempic, ou Saxenda, ou Trulicity, ou todos esses remédios de classe, né? Que são análogos de GLP-1, eles causam saciedade. Mas muitas das vezes a obesidade daquela pessoa não vem por problema de saciedade. Ela tem que controlar a ansiedade. Ela tem que praticar uma atividade física, ela tem que comer comida de verdade. Então não vai adiantar a medicação. Uma coisa é você usar a medicação certo por uma finalidade, né? A pessoa tá lá fazendo tudo certo, entrou no efeito platô, não tá conseguindo mudar. Quer engravidar, tá infértil por conta do sobrepeso. Então você usa a medicação
vai melhorar, vai tirar ela daquele efeito e ela continua emagrecendo. Outra coisa não fez nada e vou dar o Ozempic. Eu vou dar um exemplo muito prático, assim. Tem uma funcionária minha que eu dei pra ela o Ozempic, dei de presente. Toma o Ozempic pra você, junto com a dieta, né? Sou nutricionista também, então não é só dar o Ozempic pra funcionária. Sabe quantos quilos ela emagreceu? 0. Era ansiedade. Total. 0. Ela falou, Pri, eu não consigo parar de comer. Não consigo. Eu chego em casa aqui, na sua casa, eu fico bem. Chego em casa, é bolo, é biscoito. É salsicha, é linguiça. É café com açúcar. É muito da mentalidade também. Ou seja, o remédio não funciona. Precisa de uma terapia, né? Sim, exatamente. Total. Controle mental. Que nem você falar, eu como chocolate, uma bolinha. Isso. Ele tem controle mental. Não todo dia. Mas a maioria. Eu sou ex-fumante. Eu fumei dos 17 aos 23. A minha geração é do cigarro. Caramba. A outra geração, né, é do álcool. Essa geração não é nem do álcool, nem do cigarro. Então, como que eu parei de fumar? Dando um comando pra minha mente. Eu não vou mais fumar. Quem controla sou eu, não é você. Acabou. As pessoas não têm controle mental. Eu vejo uma urgência hoje na medicina. De aprender a controlar a forma que pensa. Porque essa forma que pensa é que vai produzir esses resultados. Ou seja, o Ozempic não vai mudar a forma que você pensa. O Ozempic não vai eliminar seus problemas. Ele não vai mudar a percepção que você tem dos seus problemas. Porque em todo problema tem uma oportunidade. Então não é um remédio que vai fazer isso. É a forma que você pensa que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. Eu não sou contra as medicações. Inclusive eu amo a metformina, que é o Grifage. Mas não adianta se você não mudar a base. E a base é desinflamar. Rotina diária, atividade física, comida saudável, bons pensamentos. Até mesmo um filme que você vê inflama. Se você for ver um filme de terror à noite, pelo amor de Deus, tá inflamando tudo. Bem isso pode fazer, né? Sim. Exato. E tem gente que é viciada, né? Dá um exemplo prático de mim. Tem um exemplo prático do Arthur, que não tem disposição pra fazer atividade física. Ele postou uma foto de calça jeans, de cinto, essa sapato. Foto é icônica. Essa foto, gente. Na academia? Na academia. De calça jeans. Tipo assim, essa é a minha vontade. Eu tava treinando superiores, galera. Não tem problema. Não, depois você tem que ver essa foto. Essa foto é saí de casa, quando saí eu do tava trabalho. passando no feed, eu vi aquilo e falei, que é isso, Não gente? dá. A figura. O importante é ir. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo, assim. A rotina do Thomas e dormir. Então, a partir das 6 horas, a Thaís toma banho, eu fico com ele. Depois, eu tomo banho junto com ele. A gente vai pra cama, não sei o quê. Teve algum dia que eu pus ele pra dormir junto com a Thaís e tal. Fui lá trabalhar, fui ver alguma outra coisa. E continuei no celular, continuei vendo coisas de trabalho. A adrenalina sobe. Você começa ali, ficar ali já mais enérgico e tudo, não sei o quê. Eu já tinha jantado. A fome voltou. Ah, sim. Olha A fome só. voltou. Então eu fui lá e tive que comer. Tipo assim, não tinha como eu não comer. Então eu fui pra cozinha, comi alguma coisa, 9 e pouco da noite. Tentei beliscar pra não ser algo pesado, etc. Mas pedia um doce, pedia alguma coisa de energia ali naquela Porque, hora. quem consome Exatamente. Era a minha cabeça. atividade né? mental. Então, cara, a minha atividade mental ali, que acelerou de novo, eu já tinha jantado. Eu não como normalmente aquela hora. pedindo mais energia. Mais Você tá ali, energia, eu tô exatamente. pensando, então eu preciso de E mais energia energia. rápida, né? E Energia estresse rápida. também, porque eu tava vendo coisa de trabalho, eu tava ali Sim. vendo outras coisas. Cara, uma das coisas que eu quis fazer e pensei foi, eu comprei um Kindle. Aí à noite eu vou pra cama, eu fico no Kindle, pelo menos, pra dar o sono, esperando a Thaís dormir ali com o Thomas. Aí eu comprei um Kindle e eu fico lendo também, não coisa de trabalho. Eu fico lendo romance, Outras coisas. algum suspense, alguma coisa assim. Tipo, fico lendo o sono. E o Kindle, ele já tem um negócio pro olho, que fica já não sei o que lá. Então assim, cara, foi uma das coisas que eu achei com a minha mente, até pra que eu não fique lá com cortisol lá em cima, Exato. com que eu não sinta essa fome maluca. Porque, cara, essa hora era a vontade que eu tinha de pegar um chocolate ali, meia barra de Exato. chocolate. Loucura, né? E a rotina alimentar auxilia muito, até mesmo na pessoa perceber o que melhora ali. É um livro físico, é um Kindle, né? Então sempre começar um dia com café da manhã normal. Ovos, uma tapioca, um pãozinho de vez em quando, um café com bacon leite. Se você colocar um bacon, o ideal é que você não bote um carboidrato junto, né? Ah, Ou então uma fruta vermelha, ok. que tem menos carboidrato, Tem é bacon mais que tem menos dose. gordura. Você pode escolher um bacon. Um bacon artesanal. um Sem bacon nitrito, bolinha. nitrato, corante. Tá. Aí você segue o dia, almoço, arroz, feijão, digere bem feijão? Ok, não digere, vai pra lentilha. Não gosta de feijão? Não come. Arroz, legumes, salada.
E sempre legumes e, se a sua digestão for ruim, né, salada refogada. Porque é a questão do detalhe do preparo. Exatamente. Se você comer uma folha crua, vai demorar mais para digerir. Vai dar estufamento abdominal, gases. Então, sempre tudo quentinho, refogado, um ovo. Com a técnica certa, novamente. Um frango. Com a técnica certa, isso é importante. Uma carninha. Seguiu pro lanche da tarde. Importantíssimo para não ter vontade de comer doce todos os dias. Lanche da tarde, alimentos ricos em triptofano. A melatonina vem da serotonina, que vem do triptofano. Então, o que tem triptofano? Iogurte, banana, aveia, amêndoas, as cerejas. O kiwi não tem, mas ele também auxilia no processo do sono. Então, coloca isso no lanche da tarde. Coloca um caldo de ossos lá da alimentação ancestral, que também auxilia no processo. Tem glicina, maravilhosa para fazer essa indução do primeiro sono. Então, faz um lanche ali à tarde. Jantar. Jantar sempre um alimento de fácil digestão. Sopa, legumes, um saladão de grão de bico, né? Ah, tá calor. Um saladão de grão de bico com atum. E depois você toma um chazinho ali e vai dormir. Acabou. Não tem mistério. E um queijinho, pode colocar um queijinho à noite? Delícia. Uma búfala, um queijinho de mais fácil digestão. E comer mal atrapalha, por exemplo, na rotina de trabalho? Tudo. Deixa mais depressivo? Tudo que você pode imaginar. O problema é que as pessoas estão no automático. Elas não percebem que o pensamento negativo que aparece todo dia, que aquela tristeza no fim da tarde, que aquela vontade de comer doce diária, é sinal, o corpo fala a todo momento. Então ele tá falando, olha pra mim. Não é normal isso, mas você tá vivendo isso todos os dias. Aí, entrando automático, a pessoa acha que é normal. É um efeito em cadeia, né, cara? O que você tá pondo dentro do seu organismo vai mudar o seu jeito de pensar, vai mudar o seu jeito de agir. Você é o que você come, né? A sua emoção muda tudo. Come e digere, né? Exatamente. O que come e o que você digere. Porque você pode comer bem, mas digere mal. E aí tem que tratar o fundo da digestão. Que é isso, sempre escolher os alimentos mais refogados, mais quentinhos, tomar chá, tomar café mesmo, de manhã. E sempre observar. Então aquela saladona crua não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. No verão, quente, né? As pessoas até digerem melhor, que é um saladão gelado. Então, sempre lembra dessa máxima. Semelhante aumenta semelhante. Tá quente no verão, você come uma feijoada. O que acontece? Nossa, boda. Derruba. Como diz o povo lá em Goiás, a gente boda. Então, se tá no verãozão e você come aquele potão de salada, né? Com atum, não tem problema. Aí você observa a sua digestão. Vai comer esse potão de salada à noite? Não. À noite você vai comer um grão de bico, uma pasta, refogada, uma coisinha mais refogada. Tá. Gente, eu queria muito falar com vocês sobre microplásticos. Que agora começou o negócio de microplásticos. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Obviamente já deve existir desde sempre, eu que nunca tinha ouvido falar. Mas agora tá uma febre de falar de alimentos que tem microplásticos e fizeram uma pesquisa e viram que todo mundo tem microplástico no cérebro. Na placenta. Na placenta. E quem vive em São Paulo respira microplástico. Que é isso dessa febre de microplástico? Conta pra nós. Se a Pri sabe, eu não me aprofundei nisso. Porque eu também tô na sua aí ainda. Tá descobrindo, né? Tô escutando, mas eu não parei um dia ainda pra ver isso daí. Eu só escutei mesmo e disse que realmente todos esses alimentos aqui que são no plástico. Meu café, por exemplo, infelizmente, tá aí nessa embalagem e diz que aquilo ali passa, esse microplástico, e ele fica e passa, inclusive, pro bebê, etc. Tudo. Algumas coisas assim. Eu acho que tem coisa que não tem mais pra onde fugir, né? Então, tá todo mundo plástico. Ninguém usa só vidro. Exatamente. Então, assim, o mundo vive essa realidade agora. E as pesquisas recentes vêm mostrando que tem microplástico na placenta e no cérebro, não sei o que, não. E aí eu volto para aquela mesma máxima de sempre, redução de danos. O problema é o excesso de plásticos, pesticidas, pensamentos negativos. Esse é o problema. Tem coisa que você não vai fugir já. O lençol freático já tá todo contaminado. O que você vai fazer? Vai filtrar a água do lençol freático? Não tem como. Então, quando for comprar um chá, vê se não é aquele saquinho de nylon. Tem que ser saquinho de folha da bananeira. Quando você for esquentar a sua comida, muito se fala, né, do bisfenol, daquele pote de plástico. Não esquenta no plástico, esquenta no vidro. Então você vai reduzindo danos. Esse é o caminho. E aqui no Brasil, a gente não tem fomento para parar de usar sacola plástica no supermercado. Então a gente precisa mudar o comportamento de ter uma sacola que você sempre leva para feira, que você sempre leva para o mercado. E mesmo assim, você ainda vai ser exposto ao plástico. Porque, por exemplo, lá em casa, quem faz feira, mercado e cozinha é meu marido.
Então ele vai fazer a feira orgânica, ele leva lá a nossa sacolona. Mas aí os alimentos vêm todos ele já tá embalado, em saquinho de plástico. Já tá no plástico filme e tal, etc. Então o nosso país ainda está nesse desenvolvimento de reciclagem, de biodegradável. Então, assim, redução de danos. Eu acho que você falou de material de limpeza e papel higiênico do mercado, né? Tem um post meu que é super polêmico, que eu falo assim, papel higiênico inflama. Por quê? Se você for voltar lá atrás, o papel higiênico lá atrás era aquele duro amarelo. Ele era uma espécie de papel biodegradável. Eu nem lembro desse papel higiênico, pra falar a verdade. Ele era rosinha ou… Na Índia ainda é esse papel higiênico, eu acho. Amarelo. E duro, sabe? Mas aquele meio lixa, né? Eu lembro do rosa. Desse amarelo eu não lembro. O rosa eu olha, se você vai na rua, precisa do número 2, ele empaca o rosa. Brother, aquilo ali… Você sai bicho de problema. O bicho pega. Esse não, mas assim, se você for olhar lá pra trás, os papéis higiênicos, eles não eram brancos. Porque para ele ser branco, passa por todo um processo químico. E esse processo químico você está colocando na sua mucosa, que é o local que mais absorve as coisas da pele, né? O nosso maior órgão é a pele, ela absorve tudo, luz, tudo que você coloca nela. Então, eu falo, papel higiênico inflama, você está colocando uma coisa completamente processada na sua pele. Qual é o certo? Lavar. Quem tem hemorroida, quem tem fissura anal, o que faz? Lava, né? Não usa papel higiênico. Mas aquele lenço umedecido? E a indústria já catou isso. Porque tem algumas marcas que já estão mandando, né? Já tem a propaganda. A pessoa corre para ir pro banheiro, chega lá, Alfredo, traz o papel. Aí ele leva o lenço umedecido. Só que o lenço umedecido também não é biodegradável. E tem coisas químicas ali também, né? Mas tem uns que não. Tem uns que não. Não, tem algumas 4 marcas que não. Com base de água. Na água Maria, sem álcool. Tudo sem álcool. Mostela, tem uma outra lá. A Mostela é mais cara, eu uso até uma mais barata. Entendi. Então já tem algumas opções. Já. Mas ainda assim, não é biodegradável. Tanto que você nem pode jogar na privada, porque senão entope lá o negócio. Então, lavar. Né? Quando o neném faz cocô, a gente não lava. O quê? Com toalha? Lembra do paninho de bunda? Lembra que a gente tinha um bidê? Era um bidê e coisinha, e nas casas mais antigas tinha um paninho de bunda. É isso. Tô na rua, uso lenço umedecido. Priscila, você nunca usa papel higiênico? Não, gente, claro que eu uso. Né? Redução de danos. Sim, redução de danos. Fazer melhores escolhas, que é o que eu sempre falo. Exato. Fazer melhores escolhas. Tem gente que vai lá… que você fala mal… Não falo mal, eu falo a verdade. E eu também não faço terrorismo. Eu só tô te propiciando… Faz o que você quiser, Faz o que você quiser. A fazer as melhores escolhas. Exato. Saber fazer as melhores escolhas. Então tem microplástico, tem esses produtos de limpeza que também… poluem tudo, né? Hoje eu uso produto de limpeza que é natural. Mas por quê? Porque minha filha tem dermatite. Então, lavou lá com produto de limpeza normal, dá dermatite. Se lavar com biodegradável, não dá. Ou seja, essa mudança de… né? As crianças hoje vêm todas alérgicas. Eu comi errado na gestação? Óbvio que não. Por que ela tem dermatite? Porque ela já nasceu nesse mundo que está mais poluído. Microplástico e poluição. Então, redução de danos. Você comentou dos orgânicos. É uma verdade que, sei lá, os orgânicos são… 100% melhores? Seria o melhor. Mas as pessoas não têm acesso. E esse é o ponto. Porque assim, a gente tá falando de comer bem. Sim. A impressão que dá é que, cara, pra eu comer bem hoje em dia é muito caro. Não, e é muito caro. Então, as pessoas estão nos assistindo aqui agora. Tá, beleza. Eu tô ouvindo esses dois aqui falar. Já entendi que isso é o melhor pra mim, mas, cara, não tem condição de ser tudo orgânico, de ser tudo natureba e de eu fazer sempre dessa melhor forma, porque a vida é corrida, porque eu tenho que trabalhar, porque eu pego 2 horas de condução. Dá pra pobre comer bem? Essa é a pergunta. Com certeza, até porque a maior parte da minha vida, eu tenho 41 anos, eu sempre falo, 30 anos, eu fui essa realidade aí. Pega ônibus, pega metrô, não tive essa realidade do rico que eu tenho hoje. Então, assim, dá pra comer bem. O fato é, você tem que se organizar. Organização é essencial. Aí eu fico 2 horas no ônibus. Vai ter que se organizar no final de semana. Vai ter que fazer uma organização. Hoje, no avião vindo pra cá, a menina do meu lado, ela tinha sobrepeso. Passou lá, café, água, não sei o que. Ela pegou só água e sacou da malinha dela um ovo com abacate. Um ovo cozido com abacate.
Eu peguei o avião, sei lá, 6, 7 horas da manhã. Cedinho, então. Ela já se organizou pra fazer aquele café da manhã. Provavelmente ela tá fazendo uma reeducação alimentar pra perder peso ou melhorar alguma coisa na saúde. Ela até olhou assim pra mim e riu. Eu falei, nossa, o cheiro tá maravilhoso. Mas eu não vou comer não, que eu tô de jejum. Não vou pedir não, que eu tô de jejum. Mas… Nossa, se ela soubesse que ela tava com a Pri Antunes do lado dela, tinha às vezes sabe, mas não fala. Nossa, eu não ia perder a chance. Eu falava, tá bom. É aquela que ia querer um mas tava ótimo. Eu vi que tinha até uma curcuminha ali, tava amarelinho. Olha! Mas assim, dá pro pobre comer bem, desde que ele coma comida de verdade. Não tenho dinheiro pra ir na feira orgânica. Vai na xepa. Vai no final, tá mais barato. Ainda assim, o mais barato da feira orgânica tá ruim, vai na feira normal. É melhor você comer uma couve e uma maçã com agrotóxico do que você comer o biscoitinho. Exatamente. O maisena, o balduco, o miojo. É isso aí. Eu falo muito sobre isso também, né? Comer bem é um dos mitos que eu fico quebrando. Não é caro. Não é. O que eu tô falando de comer bem é comer arroz, feijão, macarrão, frutas, legumes, verduras e tal. A questão do agrotóxico, do orgânico, você pode mesclar. Por exemplo, eu como uma gama aqui de frutas, legumes e verduras. Pô, tá caro comprar tudo. Às vezes nem tem disponível tudo. Você vai no supermercado, não tem tudo orgânico. Não tem. Mas algumas melhores escolhas, como eu tô falando. Por exemplo, um que absorve muito é o tomate. Aquela casca é fininha dele. Então absorve muito. O tomate você já pode começar nesse caminho. No ponto de vista nutricional, eles são iguais. O ponto é a questão da contaminação que tem ali através de defensivos agrícolas. Então, assim, nutricionalmente tá igual. Foi o que a Pri falou. Antes você comer com agrotóxico, com defensivo, que seja, mas que seja comida de verdade, do que você recorrer aos industrializados. Você fazer a marmita. E aí eu também falo, mas marmita é ruim, marmita não é gostoso, quando eu requento fica ruim. Porque você não fez com a técnica certa. É a forma do preparo, Se você preparar corretamente, que você deve ter lidado muito com isso, a pessoa vir lá, paciente, você fala assim, eu não gosto da minha comida, eu desisti da dieta, eu desisti de comer bem porque a minha comida é ruim. Cara, com pequenas técnicas, pequenas coisas que você faz, que aí é a gastrologia, onde eu falo que ela entra, com pequenas técnicas não é só mais gostoso, você vai estar retendo os nutrientes. Agora eu cozinhei esses dias lá, eu fui fazer um risoto e fiz um caldo de legumes. O que é esse caldo de legumes? Tinha a hortinha ali, que eu tenho no meu apartamento ali. Peguei um manjericão, peguei um tomilho, peguei não sei o que lá. Peguei na geladeira, tinha uma cenoura que sobrou. Sim. Joguei a cenoura, a ponta da cebola, que não sei o que. Fiz um caldo de legumes. Cara, eu fiz aquele caldo de legumes, fiz o risoto e tudo. Aí eu falei pra minha sogra, guarda isso daí. Porque durante a semana, o que for fazer, um arroz, o feijão, você usa esse caldo. Cara, ali você já tem nutrientes naquele caldo. Tipo assim, é uma técnica simples. Você tá substituindo o caldo quinor que custa dinheiro. Tá incrementando a comida. Então, cara, não é caro você comer barato. Não é caro você comer bem. Contanto que você coma comida de verdade, você faça melhores escolhas e você saiba cozinhar. Porque ninguém gosta também de comer comida ruim. Comida ruim ninguém gosta. E não tem desculpa. Se você for atrás… no YouTube, no Instagram da Pri, no Instagram do Davi, lá tem explicando como que faz. E o X da questão, nessa questão do agrotóxico e das toxinas, é o fígado. Quem é o grande ator da desinflamação, né, da detoxificação? É o fígado. Ele faz só isso? Não. Ele produz hormônio, ele ajuda na absorção de vitaminas, especialmente vitamina D. Então, eu sempre falo, né, se a sua vitamina D tá baixa, você tá se expondo ao sol. E suplementando, ela não sobe, o problema tá no fígado. Que essa bile vai chegar lá no intestino e tem que digerir a vitamina D. Não tá fazendo uma bile saudável ali. Então, o problema é o fígado que não detoxifica. A gente precisa entender a carga tóxica total do dia. Esse fígado tem que dar conta desse recado. E se ele não der conta, você vai gerar inflamação. É a questão do café. Tomo um cafezinho à noite e durmo. O fígado tá inflamado. Por quê? A fase rápida do fígado tá tão rápida que esse café não está fazendo mal. Mas é porque ele já acelerou demais. E se ele acelerou demais, ele está produzindo também radicais livres. A longo prazo, isso vai gerar alguma doença. Ele então é um marcador. Caldos. Eu me lembrei do caldo de ossos também, que você comentou também. Sim. Maravilhoso. Como é que é esse Dá pra fazer um caldo de ossos com caldo de legumes, tudo. Fala que é muito nutritivo também. Caldo de ossos, pé de galinha. É que a gente lembra do osso, do boi que bota lá e faz na panela e vira uma gelatina, né? E você tira. Mas a canja de galinha, o pé de galinha é um caldo de ossos.
Você compra lá o pé de galinha, faz aquele sopão de pé de galinha. Bom, meu marido que faz isso. Eu adoro. Pé de galinha. Aí, todo mundo come pé de galinha lá em casa. Menos e muda eu. o sabor. A sua comida vai ficar mais saborosa. Só no caldo também. Porque Mas a Ana ama. O osso tem tutano, tem colágeno. Então, a sua comida vai ficar mais saborosa. A textura dela vai ficar mais gostosa. Então, você tem o sabor e a nutrição. Você junta as duas coisas. Comprando osso, pedindo pro açougueiro. Sim. Tipo assim, agora a minha prima foi comprar, a gente foi fazer lá um macarrão de frutos do mar, que a minha família adora, que eu faço. Eu falei, Sibeli, pede pro cara, o peixeiro aí, pede pro peixeiro a cabeça do peixe. Ele vai te dar a cabeça do peixe. Quer ficar livre. Ele vai te dar a cabeça do peixe. E aí a gente pega a cabeça, eu já vou fazer um caldo pra cozinhar o macarrão naquele caldo. Então eu não cozinho o macarrão só na água, eu faço um caldo de peixe, de camarão, cozinho o macarrão ali dentro, vai ficar muito mais saboroso, vai ficar mais nutritivo. E aquele caldo eu posso congelar. A próxima vez que eu for fazer algum fruto do mar, eu tenho aquele caldo pronto. Cara, é assim… que o cara te deu. Sim, porque ele vai jogar fora, Ele vai jogar fora. Cabeça de camarão, pede lá. Amigo, tem cabeça de camarão aí? Tem. O cara vai falar… Você pede pra ele te dá aquilo ali, o osso. No açougue, você pode pedir, o cara te dá o osso. Pé de galinha é baratíssimo, cara. E aí você coloca ali uns temperos, né? Umas especiarias anti-inflamatórias. Cúrcuma, cominho, coentro. Coloca ali. Vai ficar mais saboroso. O próprio coentro, né? Fala-se muito de algas hoje. Clorela, espirulina pra detoxificar. Mas o próprio coentro é maravilhoso pra eliminar metais pesados. Nossa, eu preciso inserir isso na minha vida. Esses temperinhos, assim. Eles são tão fáceis, saborosos. Claro, e você mora em casa, né? Mora em Faz uma hortinha ali, ó. Compra a mudinha, põe ali. Se morrer, tira, põe outra. É R$5 o negócio. Eu tenho alguns já. Mas sabe quando você não… Foi ótima essa conversa, foi excelente. É hábito. Você leva uns 28 dias pra mudar o hábito. Você pode congelar. Outra coisa, dica que eu falo, uma dica, um coringa. Cara, você vai lá, você pode picar a erva ou você comprar picada. No supermercado, vários tem. Salsinha picada, coentro picado, cebolinha picada. Congela. Mas congela fresco ainda, não espera ficar melado. Você congela fresco. Comprou, já deixa no freezer. Deixa lá. Você vai precisar finalizar algum prato, fazer alguma coisa. Se for pra comer cru, ela já não vai ficar tão legal, porque ela já passou ali pelo processo de congelamento. Não vai ficar tão legal. Mas pra você finalizar qualquer prato que você esteja fazendo, né? Então assim, cara, você vai lá, pega uma faca, dá uma quebradinha nela assim, e você joga. Aí você pode pôr no seu arroz, no seu feijão, na sua carne, no seu frango, não sei o quê. Tá lá grelhando um frango. No final, você vai lá deglaciar ali, aquele fundinho ali, tudo. Põe uma erva. Seu frango vai ficar mais gostoso, mais nutritivo, com algo que tá fresco, tava ali. Então você tá ali no seu freezer, cara. É só você recorrer ele ali fresco. E isso vai trazer pra todo mundo clareza mental, que é o que falta, inclusive, né? Hoje, acho que uma top 10 aí da inflamação é a neuroinflamação, que leva ao Alzheimer, a demência, doenças neurodegenerativas. Sempre que você colocar especiarias na sua alimentação, você sempre vai estar reduzindo a chance desse cérebro inflamar. Que a inflamação, ela começa hoje, daqui a 20, 30 anos. A gente colhe os frutos. Que vai aparecer, entende? Então, tem alguns sinais, você não tá percebendo, tá no automático. Eu sempre tive prisão de ventre, piorou, você nem percebeu. Esse é por exemplo, um X assim no Alzheimer. Começa ali com prisão de ventre. E todo mundo acha que é perda de memória. Não, se chegou na perda de memória, porque já tá lá na frente. Sim. Tem que observar antes como é que tava esse intestino. Ou seja, o corpo tá sempre te contando. Sempre falando, sempre. Muita informação nesse podcast. Bom. Muito legal, foi ótimo. Eu queria, antes da gente encerrar, você já é prata da casa aqui, Davi, mas o pessoal chegou aqui agora, não te conhece, não sabe o que você faz, não acompanhou esses vídeos lá do sorvete, do café e etc. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Nas redes sociais vocês me acham como Davi Laranjeira, então Davi sem D no final, Laranjeira é o pé da laranja mesmo, Davi Laranjeira. Qualquer rede social que você colocar, no Instagram, no X, no YouTube, no TikTok, tô lá em todas elas. Acompanhem, mandem seu feedback, dúvidas lá que eu tento tirar, mas não é possível para todas. Espero ajudar cada vez mais as pessoas a terem melhor saúde e conseguirem emagrecer, ter melhor qualidade de vida através da alimentação, de forma simples, que nem a gente conversou aqui, que nem a Pri falou. Eu gostei, a Pri é um alter ego meu aqui. Então, assim, me procurem lá, estou à disposição. E muito obrigado por estar aqui de novo. Você tem cursos também? Sim, tenho meus cursos. Tem meu café, que é o Laranjeira Café, pra você achar também Laranjeira Café, ou o site, né, pra comprar. E é gostoso, vale a pena. laranjeiracafé.com.br. Tem o meu curso, que é o Protocolo Cozinha Saudável. A Lara foi uma das minhas primeiras alunas lá atrás. Faz quantos anos? 3 anos, eu acho. 3, 4 anos. Por aí, né? A Lara foi uma das primeiras alunas. Gostou? É legal? Gostei. Tirei um monte de dúvida lá. Não sabia nada. Que panela escolher, como colocar. Não sabia nada.
Nada. Aprendi tudo. Que bom, que bom. Qual faca usar. Qual faca. Porque faz diferença aquele negócio também assim, né? Cara, se existe uma faca pra isso, é porque faz diferença, porque otimiza a panela certa. Então, por exemplo, vou grelhar alguma coisa. Tem a panela correta pra grelhar. Se a parede dela é muito alta, você não grelha, fica cheio de umidade ali dentro. Seu bife fica duro, começa a perder água, perde nutriente, perde sabor. Cara, então assim, lá eu ensino tudo isso. Que legal. E você, Prizinha? Mas vai falando pra nós dos seus cursos. A Pri, só parente. Aliás, a Pri não, vocês dois. Eu cheguei, era tudo mato. Eu quero deixar muito claro que eu cheguei nesses perfis aí, não tinha 100 mil seguidores. Hoje 1 milhão, não sei quantos. Mas eu quero dizer que a gente viu a ascensão de vocês. E ela foi incrível, não é à toa que foi rápida. Eu não sei o Davi, mas eu tô no Instagram desde 2012. Em 2013, eu comecei a produzir conteúdo de nutrição. E nessa época eu tava no pré-vestibular de medicina. Aí eu passei pra medicina… Não, mentira. Eu tava no pré-vestibular em 2011 que eu cheguei no Instagram. Gente, tem tempo, né? Nossa senhora, 14 anos. Chegou no começo do Instagram. Em 2013 eu já fazia medicina. Aí foi quando eu comecei a produzir mais conteúdo de nutrição no Instagram. E aí, em 2014, explodiu, assim, na época, né? Não que nem é agora. E aí, as coisas foram só evoluindo. Então, hoje, a minha ferramenta principal de trabalho é a minha comunidade, que se chama Comunidade Saúde Conectada. E lá eu não trabalho só com essa parte médica e nutricional. Tem todas as imersões na área da saúde, então fígado, tireoide, saúde feminina, menopausa, pele, tudo que você pode imaginar tem lá. E mais um pouco, que os alunos vão pedindo, eu vou alimentando essa comunidade. Mas assim que a pessoa chega, o primeiro contato dela é com a medicina da Santa Hildegarda. Porque essa medicina, né, que ela instituiu, não é uma medicina só da alimentação, é uma medicina da mentalidade e da prática das virtudes. Viver bem. Viver bem, através de pensamentos, sentimentos e ações virtuosas para o bem da pessoa e para o bem comum. Então você vai entrar lá e vai dar logo de cara com o cardápio da Santa Hildegarda, que é esse cardápio aí, com caldo de legumes, caldo de ossos e a prática das virtudes. Ela também fala de pedras, né? Que é até um tema polêmico. Ela fala de várias coisas. Depois disso, a pessoa vai dentro dessa comunidade passear pela mentalidade. Então tem um protocolo de forma de pensar que cada um vai adaptando para sua realidade, né? São realidades diferentes, somos seres únicos, mas com pensamentos diferentes, experiências diferentes. E aí tem essa parte toda de desinflamação, com cardápio que eu acompanho. Não sou a melhor, vou até convidar aqui o Davi para dar uma aula lá pra gente de métodos de preparo. Por favor. Para… Nossa, olha aqui. Collab. Absorver melhor, que eu não sou boa, mas eu sou boa em montar cardápio. Muito bom. E aí as pessoas seguem os cardápios que eu ensino lá, que tem essa parte ancestral e a medicina e a nutrição tradicional. Então hoje o meu trabalho principal é no digital. É a comunidade que, inclusive, transforma muito mais. Não que eu estou dizendo que o médico do consultório, o nutricionista do consultório não vai transformar, mas é isso, né? É a cereja do bolo, é pontual. A pessoa tem que aprender a fazer em casa as coisas. Ela tem que ter um estímulo ali, não só da questão motivacional, mas de ter uma pessoa ali auxiliando ela durante a caminhada. No Instagram é @Priscila… DRA Pri Antunes. Pri Antunes. Isso. Tá. Além disso, tem os livros que eu trouxe. Tem os livros que eu trouxe para vocês, que é o Desinflame-se, tem o livro da Santa Hildegarda e um livro da digestão. Aqui vamos botar na tela. Vamos colocar na tela. E os suplementos. Peraí, Desinflame-se. Desinflame-se. Melhor, o mínimo da sua digestão e o mínimo da Santa Hildegarda. Perfeito. São livros pequenos, o mínimo. Da coleção. Que legal. E aí eu também sou sócia e pedi da Prana Nutrition. Então tem suplementos que eu pedi, mas não chegaram a tempo para eu trazer aqui para vocês. Olha. Pedi uma creatina para você Que e legal. pedi um suplemento pro intestino que é maravilhoso para grávidas, até para ajudar nessa colonização na hora Mas do bebê nascer. Eu entro lá e peço. Me Não, passa o nome vai direitinho. chegar, mas eu vou mandar entregar aqui. Então tá. E é esse o meu trabalho. E dentro da Prana tem os chás, tem tudo isso. legal. Mas o meu foco principal é desenvolver produto, suplemento e trabalhar na comunidade Saúde Conectada. Foi muito legal. Nossa, né, que Lara? bate-papo Eu acho que ótimo. esse assunto, volta e meia, Tem que voltar volta aqui no Conversa Paralela. A gente tá falando sempre de alimentação. Porque é todo dia, né? É. Todo dia, várias vezes por dia. E o pessoal gosta também. né? Não dá pra fugir, Sim. né? Eu tenho a minha frase que é: cozinhar é transmitir amor através do alimento. Ah, Isso daí. que fofura. E é engraçado, É isso porque aí. as medicinas ancestrais, elas falam que dependendo do humor que você tem na hora de cozinhar, você transmite isso pra pessoa que tá comendo. Então, às vezes, você vai no restaurante comer uma comida super boa, super bem digestiva, e aí você tem uma má digestão. Pode ter sido mau humor
do cozinheiro. E tem comprovação dos cristais da água, né? Que você vai lá e xinga, fala um monte eu já vi. e você modifica. Então, já vi isso faz também. Sentido, faz sentido. Tá tudo conectado. Pensar que a maior parte do nosso corpo é feito de água, né? Exatamente. Sim. Loucura. Cara, esse papo aqui a gente pode ficar por horas falando. Pode A gente mesmo. tem que chegar ao fim, É não? Infelizmente. Acontece. Te vejo semana que vem, então. Sim, que Então bom tá. que eles puderam vir. Muito obrigada, queridos. Obrigada. Eu que agradeço. Uma Já vamos alegria. marcar uma parte 3 pra mim, parte 2 pra Pri. Acho bom o tom, acho ótimo. E o café fica. O café Não, um vai pra mim, pra minha casa. com certeza, tá aqui. Lara, Valeu, querido. um prazer. Boa noite, um prazer enorme. E um beijo pra você que nos assiste até semana que vem. valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.